Então, boa noite a todos e bem-vindos a mais uma Tertúlia Primeira Luz, esta referente ao mês de julho de 2022. Para quem não me conhece, o meu nome é Nuno Luís e vou estar a moderar com o meu colega do projeto Primeira Luz, o Luís Afonso, esta conversa com o nosso convidado de hoje, o Rui Caria. Como sempre, esta sessão será gravada e o tempo de duração da mesma será de cerca de 1h30 a 2 horas aproximadamente, consoante o ritmo da nossa conversa. A tertúlia do dia de hoje sai em modo de conversação com o nosso convidado e iremos mostrar algumas das suas imagens e, ao mesmo tempo, conversando com o Rui Caria. Para a nossa plateia, dizer que a partir do momento que a conversa se inicie, podem deixar o vosso nome no chat e, por ordem de inscrição, vamos chamando um a um para poderem interagir com o fotógrafo convidado. Como sempre, a nossa expectativa é que não se sintam inibidos e se inscrevam no sentido de colocar questões. Lembrem-se que só com a participação de todos damos um maior dinamismo à sessão. Peço desculpa, estava aqui a deixar entrar mais algumas pessoas. Relembrar também que as tertúlias realizadas até à data de hoje já estão online, portanto vou pedir ao Luís que deixe o link do nosso canal no YouTube para poderem ver. Acedam ao nosso canal do YouTube e, caso ainda não o tenham feito, subscrevam e recebam em primeira mão todas as novidades. Aproveito ainda para indicar que para o próximo mês de agosto, portanto, dia 29 pelas 21h30, teremos como convidado o fotógrafo José Canelas. Chegou então a hora de apresentar o nosso convidado, o fotojornalista Rui Caria, que é natural da Nazaré. Iniciou a sua carreira na área da imagem de forma profissional em 1990 e passou a repórter e editor de imagem correspondente dos Açores para a SIC Notícias, que decorria o ano de 2006. Em 2014, 3 fotografias suas foram exibidas na famosa Times Square Garden em Nova Iorque. Continuando com as distinções, em 2016 recebe o prémio Câmara de Prata da Federação de Fotógrafos Europeus na categoria de fotojornalismo. Este reconhecimento teve por base 3 fotos, uma sobre um incêndio florestal, outra com jogos de luz entre chuva e uma imagem das famosas ondas da sua terra natal, a Nazaré. Em fevereiro de 2019, mais um ponto alto no seu percurso fotográfico, ao vencer o Prémio Nacional dos Sony World Photography Awards. Entre todos estes prémios e reconhecimento, ainda existe espaço para o nosso convidado colaborar com diversos órgãos de imprensa e agências de comunicação nacional e internacional. O seu trabalho fotográfico é reconhecido por editores das mais diversas publicações. Vencedor e finalista de diversos concursos mundiais, tem fotografias e artigos publicados em vários livros, em imprensa nacional e internacional. Senhoras e senhores, convosco o Rui Caria. Olá, Rui, muito boa noite. Bem-vindo a mais uma tertúlia Primeira Luz e deixando também, como já tive a oportunidade de fazer há pouco off the record, agradecer-te teres aceito este convite que foi endereçado pela Primeira Luz para participares nesta nossa tertúlia. Que era o mínimo que podemos fazer quando alguém nos convida, é ir à festa. Obrigado. Eu, enfim, agradeço da mesma maneira terem se lembrado de mim. É natural que esta câmara vá abaixo daqui a um bocado, porque está a pilhas, não está ligada à corrente, mas é capaz de aguentar pelo menos 1 hora. Se eu ficar negro, alguns de vocês vão agradecer, mas vão ouvir-me sempre, por isso não são coisas diferentes. De qualquer maneira, pronto, estou apresentado. Não sabia que ia ter essa apresentação tão formal. Há coisas aí que referiste que já nem me lembro delas, na verdade. E é curioso porque falaste dos prémios e apresentaste-me com base nos prémios. São sempre as referências, digamos, que ficam daquilo que andamos a fazer, que é pena também, às vezes, ser só isso. Mas isso de facto é o que é mais comum acontecer. E neste momento estou, por exemplo, a fazer uma tese de mestrado que fala precisamente da influência dos concursos fotográficos no fotojornalismo, por isso esta coisa de concorrer ao concurso e depois tentar, enfim, perceber porque é que fazemos isso na primeira pessoa, vai ser uma coisa curiosa de se fazer e de levar a cabo. E pronto, enfim, o meu percurso é mais ou menos este que o Nuno descreveu. Eu tenho 50 anos, por isso já fiz, costumo dizer que já filmei, já fotografei tudo. A minha área, eu venho da televisão, venho da informação em televisão. Comecei como repórter de imagem em 93, na TVI, como correspondente, e agora trabalho também para a SIC como correspondente nos Açores e em todo lado, enfim, onde estiver.
E depois a fotografia aparece por inerência da capacidade que as câmaras começaram a ter de poderem filmar. E isso aproximou-me da câmara fotográfica de uma forma mais íntima, de uma forma de redescoberta, porque eu já tirava fotografias com câmaras roubadas ao meu irmão e juntava dinheiro para poder revelar aquilo que era caríssimo, como alguns de vocês sabem e se lembram bem. E depois, claro, a vida leva-nos para outros caminhos, mas sempre ligada à imagem, sempre ligada a este fascínio da imagem, esteja ela parada ou a mexer. É a linguagem da imagem que também me move, a linguagem visual. E a fotografia aparece aqui neste quadro de uma forma mais, digamos, não gosto de lhe chamar profissional, mas é a forma de eu ganhar dinheiro. Para aí há 12 anos comecei de uma forma séria a fazer fotografia, a tirar fotografias e pronto, e tenho vindo por aí. É espantoso para muitos colegas e para os meus pares e mesmo para quem não me conhecia, esta cavalgada na fotografia tão rápida e tão exponencial em termos de trabalho e dessa coisa dos concursos e dos prémios e dessas coisas todas e dos reconhecimentos, mas eu não acho nada espantoso porque eu sempre fiz isto, quer dizer, dir-me-ão que o vídeo é diferente da fotografia, obviamente que é, mas porém é uma linguagem visual, é uma coisa que eu presumo que se temos jeito, digamos assim, para uma destas áreas, teremos jeito para a outra. E eu, como conheço as duas, o vídeo é exponencialmente mais difícil de gerir, de construir, de criar um produto de vídeo do que um produto fotográfico, por tudo o que possam imaginar de hardware, de equipamentos, de técnicas de som e de imagem, que aí já não falamos só de imagem, falamos do audiovisual. A fotografia ainda não encerra som. E isso faz com que eu tenha um background muito vasto em termos técnicos, o que é bom para mim. Eu sou muito curioso da eletrónica e dos equipamentos e das coisinhas todas. Gosto de perceber como é que as coisas funcionam por dentro. Por isso esta coisa toda este reconhecimento mais ou menos rápido não é espantoso para muitos colegas meus. É mais espantoso talvez para quem não me conhecia, não conhecia o que é que eu já fazia. Mas isso justifica só por isso, por estar habituado a trabalhar com a imagem, nada mais. Eu não sei. Muito obrigado, Rui, por esta tua introdução e reforço da apresentação que nós te fizemos. Olha, vamos começar aqui um pouco pelo fotojornalismo e mais uma vez relembro a plateia, se quiserem fazer perguntas ao Rui, inscrevam-se e nós vamos chamando por ordem de inscrição. Eu conheço alguns nomes que estão aqui ligados com a câmara desligada. Eu conheço os nomes, não sei se são as pessoas que eu penso que são, mas de qualquer forma, pronto. É um desafio que podemos lançar para o pessoal ligar as câmaras. Isto pode ser curioso também eu tentar adivinhar quem são as pessoas. Aquela Carla Rodrigues está-me de alguma maneira a intrigar, porque não sei se é alguém que eu conheço. Ela dirá no chat se não quiser aparecer, mas pronto. Enfim, continuemos. Muito bem. Olha, Rui, então vamos aqui começar portanto, por este teu percurso enquanto fotojornalista. Qual pensas ser o maior desígnio de um fotojornalista? O maior desígnio é, eu acho que temos de saber o que é que podemos fazer, o que é que podemos mostrar. Temos de ter uma consciência gigante, uma grande consciência, e esse é o desafio maior, porque tirar fotografias toda a gente tira, qualquer um de nós que estamos aqui, e eu presumo que as pessoas que nos estão aqui a ouvir ou que estão aqui a participar hoje, de alguma maneira gostem de fotografia ou tirem fotografias. Eu deduzo que sim, presumo que sim. Isto não é uma coisa que interesse a quem nunca viu ou quem nem sequer gosta de ver fotografias, porque também há pessoas que não se interessam minimamente. E por isso todos aqui sabemos que mostrar o fotojornalismo tem desafios hoje que não tinha há muitos anos por causa das redes sociais e desta destruição, digamos assim, da democracia que estão a ser as redes sociais, as responsáveis por, e também do jornalismo. O jornalismo está ferido de morte e o fotojornalismo também. E eu, quando falo aqui em jornalismo, eu acho sempre que é comunicar. O jornalismo é sempre igual, seja foto, seja escrito, seja redação, seja vídeo, seja televisão. É jornalismo visual e jornalismo, é o que chega à casa das pessoas, ou seja pela fotografia ou pela imagem, pelo que for. Está ferido de morte com esta coisa toda, com esta
intifada que é de palavras que são as redes sociais, não é? Toda a gente faz lá tudo. Um, o próprio jornalismo socorre-se das redes sociais para fazer notícias. Há notícias já baseadas em coisas que saem nas redes, sem grande verificação. Mas o desafio para o fotojornalista de hoje, e colocando isto no fotojornalismo, é ter a consciência daquilo que pode fazer e daquilo que não pode fazer, daquilo que importa mostrar e daquilo que não importa mostrar, daquilo que não acrescenta nada ou daquilo que acrescenta tudo. E esta é a grande luta e será sempre a grande dificuldade, é nós perante uma situação mais hostil, mais delicada, decidirmos o que é que temos de fazer ali e como é que mostramos aquilo, se é preciso mostrar, se não é preciso mostrar. Se mostrar, por exemplo, uma pessoa morta vai dar aos outros a ideia de que estamos a explorar aquilo, ou vai dar a ideia de que temos de mostrar aquilo para que não morram mais pessoas. Isto é uma luta que vai haver sempre, não conseguimos nesta tertúlia resolver esta questão porque é divergente, é um dilema, não tem solução. Mas é importante às vezes falar disto e discutir isto, e essa pergunta é bastante curiosa porque os desígnios, eu não sei muito bem pensar além disto que disse da consciência, porque é o que importa mais, porque carregar num botão de uma câmera e expor bem uma foto, acho que toda a gente mais ou menos aqui, basta ir ao YouTube 10 minutos e consegue ter uma fotografia, por isso, mesmo quem não souber, e mesmo, enfim, hoje somos todos fotógrafos, temos todos potencialmente um telemóvel no bolso e isso faz com que nós sejamos todos fotógrafos, ou potencialmente fotógrafos. E esse desígnio do fotojornalista é lutar também contra isso, é lutar contra essa velocidade, essa vertigem das imagens a aparecerem por todo o lado, e tentar mostrar aquilo que ele acha que é a verdade, porque a verdade é um erro teórico, já não existe há anos sem fim. Qualquer leitura que façam sobre verdade e fotografia já vos mostra que a verdade está completamente enterrada. É um bocado a verdade que encaixar melhor agora é que usamos, porque eu posso decidir num quadrado ou num retângulo de 3x2 de uma câmara, posso decidir se quer mostrar 10 pessoas ou se quer mostrar uma pessoa daquelas 10. Ambas as coisas, ambas são verdade. Estão lá 10 pessoas, mas também está lá aquela. E eu é que decido daquele facto que está ali a acontecer, eu é que decido o que é que quero. E se eu vier com um drone ainda mostro o contexto daquilo tudo, mas se eu fizer só um plano muito fechado na cara de uma pessoa, mostro só os olhos, exploro aquele olhar, exploro aquela imagem daquela pessoa. E a mesma cena, temos leituras completamente diferentes da mesma verdade, da mesma coisa que queremos mostrar, e isso faz com que sejamos nós a ter essa noção, essa consciência daquilo que podemos e não podemos fazer no fotojornalismo, e é muito difícil de gerir. Muito bem, Rui. Eu vejo que não sei se me estão a ouvir bem, mas pegando aí nas tuas palavras. Eu estou a ouvir. Estás? Sim, concordes. Eu estou. Pegando um pouquinho nas tuas palavras, gostava de saber que decisões éticas é que tu tomas quando estás a fotografar. Há algum limite que tu não passas quando estás a fotografar, e quando estás a publicar, porque eu presumo que o que tu fotografas nem sempre é tudo o que tu publicas. Qual é o limite que tu não passas? Não sei, mas há um limite. A ética é tramada. Eu já sabia que íamos falar de ética, por isso, quando falamos de ética, temos também falar do utilitarismo, que é o carrasco da ética. O utilitarismo é o que vai matar a ética. Se vocês fizerem também essas leituras sobre isso, vão achar fascinante o conceito de ética. No fundo, será a ética aplicada, não será a ética, aquela ética que conhecemos da moral que se dá na escola no ciclo. A ética aplicada, neste caso ao jornalismo, é tramada porque luta com o utilitarismo, e o utilitarismo é querermos ganhar dinheiro e fazer coisas que nos obrigam a fazer e que o editor nos pede para publicar daqui a bocado. E essa luta no terreno é inexplicável, não dá para explicar aqui. Só isto que eu vou dizer é estúpido, mas eu vou dizer na mesma, e vai acontecer eu dizer coisas estúpidas esta noite várias vezes, mas eu digo-as na mesma. Há situações em que só lá estando é que se lá pode estar. Isto é uma redundância de propósito. E eu acho que se vocês percebem o que é que eu quero dizer, é que só no momento em que
em que estamos perante a cena ou a história que queremos que queremos mostrar, que queremos captar para nós, para mostrar aos outros, que queremos transferir. Só nesse momento é que tomamos as decisões, nem sempre certas. O momento decisivo, um momento decisivo que muita gente pensa que o Cartier-Bresson falava do momento decisivo quando clicava no botão da câmara. O momento decisivo é quando escolhe a foto. São coisas diferentes. Eles gastavam um rolo ou dois a tirar a fotografia. Como? Eu não sei se alguém... Não, estava a dizer que sim, tens razão. É isso mesmo. Os mestres da fotografia, os pais desta coisa, tiravam 2 rolos de fotografias da mesma cena e depois o momento decisivo é quando metem a rodinha vermelha no negativo e mandam imprimir aquilo. Esse momento decisivo é quando é chamada edição, que é outra confusão que nós todos fazemos com vou editar as minhas imagens. Não, vou tratar as minhas imagens, porque editar é publicá-las. Isto é do português, o português a misturar-se com o inglês, que dá estes erros de semântica, que não importam muito para o caso, é verdade. Mas eu, quando alguém me diz que editor é que usas, uso o João Santos ou uso... dou nomes de editores, que é os editores que eu uso para trabalhar, que são os que editam as minhas fotos. E eu não tento explicar às pessoas que ficam assim com aquela cara estranha, que planeta é que tu és? Quer dizer, toda a gente diz que edita fotos, eu também digo que edito, mas também extrato primeiro, ou seja, há estas questões de semântica que são curiosas na fotografia e há tantas outras que as pessoas às vezes confundem um bocadinho, mas que não são muito importantes. Mas por outro lado são estas pequenas diferenças, estas pequenas nuances que fazem com que o nosso entendimento sobre a fotografia, sobre um dado tema da fotografia, possa ser diferente e diferenciado, e isso faz com que possamos olhar para estas coisas de uma maneira diferente. Por isso, as questões de ética são sempre difíceis de explicar. A ética acontece quando está a acontecer. A ética é algo que nós somos e é corrompida pelas necessidades práticas do trabalho e da profissão, mas há limites que não se passam, não sei quais são agora, sei quando estou a fazer, sei que viro a câmara para o lado ou coloco a câmara para baixo, e há outros que eu deveria passar e não os passo, fotografo e depois arrependo-me ou não, nunca vou editar editar aquela foto, nunca vou mostrá-la a ninguém. E fica só para mim. E essa é sempre a questão mais difícil de se fazer, e ainda bem que vocês estão preocupados com estas questões, porque noutras tertúlias onde vou às vezes falar da minha experiência, as pessoas querem saber qual é a lente que eu uso. Eu não acho que isso seja mau, atenção, eu acho que isso é também interessante para as pessoas que gostam de fotografia. A parte técnica é fundamental, naturalmente, mas poucas pessoas gostam de falar da fotografia a este nível, ao nível mais, não diria, mais reflexivo, para não dizer romântico, mas mais reflexivo, e muita gente gosta mais da parte técnica, mas é tudo válido, e eu, ao que souber, eu respondo a tudo, mas a parte técnica é mais fácil de encontrar do que a outra, em termos de facilidade de pesquisa. É sempre mais fácil perceber que lente é que é melhor para fazer não sei o quê, e que F é que é não sei o quê, e o triângulo da luz, que é os ISOs e aquelas coisas. Outra coisa que eu acho que o ISO não faz parte do triângulo da luz, não há triângulo da luz, há exposição e velocidade. Há entradas de luz e há velocidades. O ISO não faz parte desse triângulo, porque se vocês puserem um rolo de 400 ASA na vossa câmara, vão fotografar com ele. Só tem rolos de 400 ASA, como é que gerem o triângulo? Não dá para mudar aquilo. As câmaras digitais é que permitem. Estas coisinhas todas, se nós refletirmos um pouco sobre elas, vamos encontrar mais perguntas do que respostas. E isso é sempre curioso. Mas eu não me quero desviar da ética, e da ética também não posso falar mais, porque não há muito mais a dizer sobre a ética. Sim, mas acho Alguns de vocês que vão ficar zangados comigo, desculpa, alguns de vocês vão ficar zangados comigo, e eu não levo a mal, porque eu vou dizer muita barbaridade aqui acerca da fotografia, que alguns de vocês, uns vão gostar e vão sorrir, e outros vão olhar para o lado e achar que eu sou um idiota, que também acontece muito eu ser idiota, naturalmente, mas vocês vão gerindo essa parte, por favor. Claro. Queres seguir tu, Luís? Não, mas acho que ficou clara a tua posição, porque eu tinha
quer dizer, eu não faço fotojornalismo, a minha fotografia é muito mais, digamos assim, parado e não levanto levanto outras questões, mas não levanto essas questões. E eu sempre tive curiosidade se tu confiavas em ti e na tua maneira de ser, na tua própria ética interna, no momento em que estás a fotografar, ou se isso depois, como tu disseste, e bem, que às vezes podes passar essa linha, mas depois na edição, pronto, não vais escolher aquela fotografia e então usas a ética também no momento da edição, o que eu pensava também que poderia acontecer e tu confirmaste. Pronto, nós também vamos chegar lá à parte da técnica, mas antes disso, conta-nos lá como é que tu chegaste a esta coisa de ser fotojornalista. É quase tudo acidental nestas coisas. É preciso ter sorte para podermos fazer isto, para que confiem no nosso trabalho. Eu costumo dizer que isto vai ser, não sei se vai ser publicado ou se é só para nós, mas Está a ser gravado, Rui, vai estar no nosso canal do YouTube. pronto, é grave das duas formas, mas eu acho que posso dizer isto com alguma segurança que é, eu acho que não é preciso ser muito bom fotógrafo, é só preciso fazer os outros acharem que eu sou bom fotógrafo e isso faz com que as coisas aconteçam. Isso também pode colocar a questão de que, pois, mas tens que ter um trabalho mais ou menos coerente para poderes falar assim. É verdade que sim, não posso ser completamente mau, mas posso ser mais fraco do que aquilo que as pessoas acham que eu sou. E isso não tem importância nenhuma. De qualquer forma, o chegar aqui, enfim, eu lembro-me muito pouco da minha infância. Eu lembro-me de mim, eu nasci com 17 anos para aí. Eu lembro-me mais ou menos a partir daí. E há algumas fotografias corroboram a minha existência antes disso, mas algumas poucas. Mas eu lembro-me de mim já mais velho. E lembro-me de olhar para uma câmara para aí com se calhar 15 ou 16, eu não sei, não sei. Das coisas que me lembro de miúdo é olhar para uma câmara de televisão da RTP na Nazaré, uma reportagem que estavam a fazer e ficar completamente cristalizado naquela coisa e querer trabalhar para a RTP, a única empresa para a qual nunca trabalhei em termos de televisão. Já fiz algumas coisas avulso, mas nada de reportagem, nem de jornalismo nem informação. E disse sempre que queria trabalhar para a RTP. E a escola a dada altura já não me fascinava. Eu fugi da escola para poder fotografar e filmar ralis no Alentejo, aquela coisa toda. Fotografar não, filmar ralis. E eu fugi da escola por causa disso, porque aquilo que o professor já me dizia, eu já pensava que podia estar a fazer uma coisa gira e não sei o quê. E pronto, o que me levou à escola agora, por causa desta história desta coisa de mestrado que estou a fazer, que também é divertido com 50 anos. Mas de qualquer forma, começa tudo assim, porque eu acho que, e é isso que eu tento dizer ao meu filho, epá, arranja qualquer coisa que gostes muito e faz muito bem, ou tenta fazer os outros acharem que tu és muito bom nisso, porque é daí que tu vais ser inteiro, vais ser completo, vais ser tu, porque não há nada melhor do que podemos fazer o que gostamos e ainda por cima nos pagarem por isso. Há imensas coisas que me pagam para eu fazer que eu faria de borla, as pessoas é que não sabem isso. E eu quero manter isso até ao fim, e o fim já está breve, porque já estou a ficar cansado. Mas eu acho que este é um trabalho ainda por cima, é estúpido porque eu acho que vou conseguir fazer isto até estar a cair, que é se não tirar fotografias, ver fotografias, que é é tão ou mais importante saber ver fotografias do que tirar fotografias. E há sempre esse fascínio em ver as fotografias dos outros e também as minhas ao longe. Eu gosto de ver as minhas fotografias ao longe, passado meses ou anos, e achar que elas já não são minhas. E gostar delas é interessante, porque eu consigo gostar daquilo que fiz, porque acho que não fui eu que fiz. Isto, enfim, podia dar aqui para mais uma tertúlia, se calhar do ponto de vista filosófico, mas também não importa muito entrar por aqui. Mas de qualquer maneira, isto é um trabalho que se pode fazer até cair para o lado e de alguma maneira confortante e preocupante ao mesmo tempo. Mas o meu começo nisto foi puramente apaixonado e deixar de fazer coisas. Eu vendi algumas aulas durante alguns anos aqui numa escola e calhou. Eu aprendi imenso com os miúdos, muito mais do que terei ensinado. E calhou que um dia fiz as entrevistas de acesso àquele curso de multimédia e aqueles papéis todos da psicóloga da escola que tinha coisas interessantíssimas, mas que eu não entendia muito bem porque é que lhe interessava. Aquilo deve ter códigos e deve ter uma lógica qualquer. E eu comecei a fazer as minhas perguntas à portuguesa, como eu costumo dizer, e perguntava a alguns miúdos, quase a todos, o que é que gostavas de ser quando fosses grande? Aquela brincadeira, a sorrir, e tal.
gostava de ser fotógrafo, porque é espetacular. Ganha-se dinheiro. Epá, olha que isso é um bocado, não é bem assim. Um cozinheiro ganha mais dinheiro. E então o meu colega da cozinha, os miúdos não vão para a escola para ir para a cozinha ou para ir para a construção civil, vão para a escola para ser fotógrafos. E então eu era o derivador, eu era o hub que fazia a distribuição para as outras disciplinas. Eu pegava em miúdos que à partida eram erros de casting, não funcionavam para aquilo e mandava-os para os outros meus colegas, eles ficavam todos contentes. Daí as nossas entrevistas eram sempre as primeiras e eu perguntava uma coisa muito gira aos miúdos que era: gostas muito de fotografia? Gosto. Então, eras capaz de deixar de jantar para ir tirar uma fotografia? Professor, isso também não. Pronto. E era daí que eu os mandava para a cozinha e para a construção civil, não sei. Porque de facto é isto, é deixar de jantar, para ir tirar uma fotografia. Acho que isto explica um bocado este trabalho, que depois se começa a transformar em trabalho. Não há fotógrafos profissionais ou amadores, não é? Há fotógrafos. Um fotógrafo amador é uma coisa fantástica, não é? É o fotógrafo que ama, faz de cor, faz do coração. Esta coisa é muito mais bonito ser um fotógrafo amador do que um fotógrafo profissional. É um carniceiro, é um tipo que ganha dinheiro com isso, mas é evidente que temos de ganhar dinheiro porque é aquilo que escolhemos fazer na vida, e temos que trabalhar e fazer estas coisas, e o nosso trabalho tem de ser pago, e é um trabalho tão válido como outro qualquer, apesar de não ser muito importante. Eu não acho a minha profissão fundamental para a vida de alguém. Se bem que sei que uma fotografia pode mudar o curso do mundo, pode criar, fazer e acabar com guerras, é verdade, mas eu acho que um piloto é muito mais importante, ou um médico, do que eu. O piloto ainda é mais importante, porque se o avião cai, nem para os médicos há trabalho. Por isso eu acho que ser piloto é talvez o supra-sumo das profissões, para já. E eu não acho a nossa profissão muito importante, porque se não tirar uma foto daquilo, olha, o editor vai me chatear, vai ficar zangado comigo, ou a foto está muito desfocada, não dá para usar, mas não acontece nada à partida em termos físicos a ninguém. Ok, muito bem, Rui. Olha, ainda só te fizemos 2 ou 3 perguntas e já temos aqui montes de gente a querer te fazer... Acabar, não é? Ok. Já temos aqui montes de gente a querer te fazer perguntas. Bom, vocês desculpem, porque eu falo imenso. Eu não consigo ler sem os óculos, e mesmo não, com os óculos... eu vou passar a palavra de forma individual a cada um deles. É melhor. Jorge Neves, olá, boa noite. Peço que atives o teu micro. Olá, muito boa noite. Boa noite, Nuno. Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez, Jorge. Tento interagir, enfim, com entusiasmo nestas coisas. Está-me a ouvir, não estás? Perfeitamente. Estás-me a ouvir? Sim. Sim. Eu penso que a questão que me tem aqui suscitado muita curiosidade, de alguma forma já respondeu, em parte, na sua intervenção, às respostas ao Luís na sua parte final. Mas, de qualquer modo, eu, enfim, sou um entusiasta da fotografia, agora que estou aposentado, para não parar, não ir para o sofá, gosto, enfim, destas coisas, mas há uma questão que eu vou na mesma falar nela, porque me tem fascinado e, ao mesmo tempo, dúvidas que eu tinha comigo mesmo, que é o seguinte: o que eu lhe vou colocar, naturalmente, é uma situação recorrente já para muita gente, provável, para mim não será tanto assim, que é o seguinte... portanto, o fotojornalista fotografa a realidade. Fotografa o quê? A realidade. Fotografa uma fatia da realidade, uma parcela, fotografa a sua realidade, ou não é nada disto? Ou fotografa mesmo, ou é uma mistura de tudo? Eu sei que, pronto, eu creio que o fotojornalismo é uma área que acho eu que se esforça muito para retratar a realidade. Portanto, agora, ainda assim, eu julgo que o fotojornalista, aqui é esta a minha curiosidade, se isto é assim mesmo, eu acho que ele continua, enfim, condicionado a imperativos da sua consciência, quer dizer, dos seus gostos, da maneira como interpreta a sua cultura, a sua consciência, quiçá os condicionalismos editoriais, todas essas questões. Portanto, eu por isso creio que quanto à realidade, ela realmente, acredito que se esforça por isso. Agora, o que me parece, e a minha
questão, se isto é mesmo assim ou não, ou só uma impressão minha, é que, de facto, o fotojornalismo, portanto, relatam, não é um mero registro neutro, é sempre subjetivo. Por exemplo, eu fotografo uma paisagem, eu ali, aquilo é a minha realidade. Eu não sei, há bocadinho falou na parte final, e achei muito interessante se isto é assim ou não, eu até posso, no enquadramento, pôr lá 3 e tentar 2 para o lado e tal, e passo uma parcela de realidade. Não quer dizer que aquilo não seja real, não seja feito da realidade, mas conto aquilo que eu de facto quero. Portanto, o que eu penso é que se isto é assim ou não, que muitas das vezes um fotojornalismo na prática, há uma intencionalidade, não é? Daquilo que realmente quer fazer ou não, daquilo que quer mostrar, o que não quer, o que deve mostrar, muitas das vezes condicionado até por imperativos políticos, não falar partidários, não é nisso, político na sua acessão da palavra, aquilo que pensa para a sociedade, aquilo que pensa para a vida, aquilo que fruto das suas experiências, tudo isso. Era esta questão que não sei se me fiz entender, que eu, pronto, que eu queria, se isto é mesmo assim, ou se é o equívoco meu, ou, quer dizer, ou se quer dizer. Obrigado, no fundo, Jorge. Isso. Vamos deixar o Rui responder. Desculpa interromper-te, Jorge, mas depois não vamos ter tempo para, para todos, está bem? Ok. A minha resposta vai ser mais curta que a pergunta. Eu sei o drama pelo qual o Jorge Manuel passa quando põe essas questões, porque são questões que não sou eu que consigo responder a isso, infelizmente. Primeiro porque eu não sei muito bem o que é a realidade. Se o Jorge me conseguisse explicar o que é a realidade, eu aí talvez conseguisse chegar a alguma conclusão em relação à resposta que lhe haveria de dar. Por outro lado, tudo é subjetivo. Eu fiz uma leitura gira sobre isso e há um fulano que diz a dada altura: eu nasci sujeito, por isso sou subjetivo. Nascer eu objeto e era objetivo. Por isso, eu acho que está respondido. Nós somos aquilo que somos, fazemos tudo com aquilo que somos. Não há um clichê maior no mundo da fotografia, que é aquela frase que eu acho mirabolante. Fotografamos com o que lemos, com o que comemos, com o que amamos, com o que fazemos, com aquilo que vemos, com os filmes que vimos. Como é óbvio, não há novidade nenhuma nesse pensamento. Da mesma maneira que não há novidade nenhuma no pensamento que diz que também é uma frase nobre da fotografia que se vê em todas as paredes da internet, que é: 6 fotógrafos vão ver uma paisagem, trazem todos fotos diferentes da mesma paisagem, como é óbvio. Quando trouxerem todos a mesma fotografia, exatamente a mesma paisagem, digam-me, que eu quero saber porquê e como é que conseguiram. Como é óbvio, as pessoas são diferentes, as pessoas veem tudo de maneira diferente. Acho que não há vantagem em aprofundar muito esses clichês. A realidade, eu aconselho o Jorge a fazer, se calhar, algumas leituras sobre os conceitos de verdade e realidade. São conceitos completamente abalroados pelas novas realidades, se quiser. A sua realidade não é a minha. Não há uma realidade per si, há representações de realidade. Eu represento a realidade à minha luz, o Jorge representará a sua, a Carla e o Ricardo e o Luís e o Nuno representarão a deles. Portanto, quando nós estamos num campo de fotojornalismo, num campo em trabalho de fotojornalismo, obviamente que temos que atender a condições editoriais, a exceções editoriais, a éticas, a pensamentos e a consciências que são só nossas. Eu não vou fotografar com instruções do Jorge Manuel, vou fotografar com as instruções do Rui Caria, com o meu ser, com aquilo que eu sou. E quando um jornal me pede ou uma televisão me pede para ir fazer um trabalho, eles sabem o que é que podem esperar de mim. E quando a televisão pede ao Jorge Manuel para ir fazer um trabalho ou um jornal, eles sabem o que é que podem esperar do Jorge Manuel. E isso trata-se então de uma consciência coletiva, de uma consciência do conhecimento das pessoas que vão trabalhar num dado caso, numa dada reportagem. E quando nós abordamos uma reportagem, há 1000 maneiras de a abordar, mas temos que a abordar por algum lado, senão a reportagem não tinha fim. A realidade, se quiser, aquela que acha que é e a que eu acho que é, as realidades não têm fim, são linhas contínuas. E nós temos que conseguir pegar em pedaços de histórias de pessoas e conseguir com elas contar um pedaço daquela proximidade, daquela representação de realidade, daquela família, daquele grupo de pessoas, daquele assunto que estamos a tratar em fotojornalismo ou em jornalismo. É tudo igual. Eu quando escrevo um texto jornalístico, quando faço um texto, aquele texto é à luz daquilo que eu sou. Aquele texto sou eu que o escrevo. Não é o João, o Manel ou o Joaquim, sou eu. Eles escreverão o deles.
sobre a mesma história podemos pegar em prismas diferentes. Uma das coisas que os jornalistas fazem muito quando vão todos à mesma história é perguntarmos uns aos outros no fim como é que vais pegar nisto, por onde é que vais pegar nisto, que é para que, no fundo é quase incerteza daquilo que, por onde é que vamos pegar, para ver se pegamos todos na mesma coisa, para ver se o interesse, digamos, se o interesse daquela história é transversal a todos, ou se há pessoas daqueles jornalistas que viram interesse noutra parte daquela história. Isso é uma coisa recorrente. E em relação à realidade, eu acho que o Jorge não se devia preocupar muito com isso, porque a história da realidade é algo que eu já desisti de compreender há muito tempo. Não há muito tempo, é verdade. Eu na verdade ainda não desisti, eu estou a mentir, mas eu sei que não vou compreender. Por isso eu faço as coisas à minha luz, à minha maneira, se quiser, de uma forma mais simples. Faço à minha maneira, eu mostro o que eu vejo. Eu tento apontar uma câmera para uma coisa que se está a desenrolar à minha frente e não fazer a coisa desenrolar-se porque eu apontei a câmera. São coisas completamente diferentes, são visões jornalísticas completamente diferentes. Vai-me dizer que se calhar há colegas meus que fazem isso, haverá, naturalmente, há pedreiros que fazem casas mal feitas, há padeiros que fazem pão mal feito, há fotógrafos que fotografam mal, há jornalistas que escrevem mal, há jornalistas que não interpretam bem uma notícia. Nós somos aquilo que os outros esperam que nós sejamos quando estão a ler a notícia. Nós temos de ser o outro que está a ler. Um exercício simples é para ver se uma foto é boa, se ela transmite alguma coisa, é olhar para ela como se ela não fosse minha. É tal história. Eu sou o público de mim mesmo. Eu vejo aquilo que fiz enquanto público. E aí eu chego sempre a alguma conclusão. E naturalmente que isso é uma luta diária, essa história do que é que vamos mostrar. Claro que podemos mostrar o que quisermos, podemos manipular tudo. Se eu for um bandido, eu consigo pôr gente morta, quase culpada por estar morta. Quer dizer, eu estou a exagerar naturalmente, mas há muita forma de fazer as coisas. E a única que eu posso garantir é que é tentar ser honesto. Às vezes não sei se consigo completamente, mas tenho sempre esse pensamento de tentar ser honesto com aquilo que estou a fazer. Ninguém me obriga a fazer nada, ninguém me diz, raramente um editor me diz, não faz isto e eu, não, é ao contrário. Eu faço e entrego. Está aqui o que eu fiz. Queres isto? É meu. Se queres alguém que venha fazer o que tu queres, pedes a alguém que venha fazer o que tu queres, porque eu não vou fazer o que tu queres. Eu faço o que eu acho que tenho de fazer perante aquela situação. Eu sei que não respondi, mas pronto, enfim. Não, foi. O conceito de realidade, enfim. É difícil. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Jorge, obrigado também. Vou passar a palavra ao João Quintela. Olá, João. Peço-te também que sejas direto na tua pergunta, ok? Olá. Nós não vamos conseguir cumprir o que ainda temos aqui pela frente. Está bem, João? Claro que sim. Boa noite e bem-vindo mais uma vez. Olá, boa noite a todos. Olá, Rui. Eu também queria voltar um bocadinho atrás aqui a esta pergunta, tanto do Jorge, que eu também fiquei eu perdi-me ali um bocadinho. Eu não me leves a mal, não só estar a tratar por tu, mas toda esta conversa. Eu acho que tu não és um jornalista, tu fazes opinião, não é? Tu fazes fotografias que são opinião, certo? Não me parece que tu, ou seja, disseste aqui uma série de coisas, tanto que falaste que, não me leves a mal, mas não sei se me estou a fazer entender, mas eu acho que há ali uma série de regras, uma série de... Tu tens carteira de jornalista ou não? Não é que se importe, não é que seja importante. Por acaso importa. Aquela coisa do código deontológico, enfim. Eu acho que todas essas coisas são importantes, ou não? Conheço bem. São... João, quando alguém pede para alguém não levar a mal, é porque espera que o outro leve a mal, mas eu não vou levar. Claro que sim. De qualquer maneira, essas questões que põem, tudo é opinião, não é? Uma notícia gera uma opinião, senão não era preciso fazer nada. Eu tenho carteira profissional desde 98 e faço textos também de opinião. Faço textos em que é o chamado feature writing, que é o jornalista que diz como é que sentiu a história. É um estilo americano que eu gosto muito de produzir. E escrevo muita coisa dessa. Há uma página minha no site da SIC Notícias que são as histórias de 28mm, em que eu falo precisamente nessa perspectiva de uma coisa mais de contos e de histórias de pessoas, mas com aquilo que eu senti sobre elas. Obviamente que há códigos na deontologia, eu conheço-a bem, e há outra coisa na deontologia já agora que eu vos alerto se quiserem ler, que é a palavra verdade desapareceu, já se fala só em rigor.
e em exatidão, já não se fala em verdade porque a verdade lá está e a realidade também desapareceu. Essas coisas antigas do código deontológico foram sendo substituídas porque o mundo mudou. O mundo está a mudar enquanto estamos a falar. Hoje em dia toda a gente é jornalista, toda a gente é fotógrafo. A única diferença que me separa de muitos fotógrafos que conheço, de telemóvel no bolso, que são fotógrafos, é que eles, das 1000 fotografias que muita gente tem nos telemóveis, eu vou lá, tiro 2 dos telemóveis deles e ganho 2 prémios com elas. Eles não sabem quais são. E essa diferença entre aquilo que é ser fotógrafo e não ser é aí, é na edição e é na forma como nós olhamos para isto. Porque lá está, tirar fotografias com uma câmera, toda a gente tira. Vocês não se iludam. Não há um conceito de composição na fotografia que nós não possamos aprender e fazer. Agora, em termos de regras jornalísticas, eu conheço-as todas. Desculpa lá. Aqui a minha questão nem sequer é isso, nem sequer é a parte técnica, é exatamente a parte deontológica. Sim, mas a parte deontológica não... do ser um jornalista, não é? Eu acho que um ser jornalista, desculpa lá, e tu começaste a conversa a dizer que de facto o jornalismo está a mudar. Eu acho que os próprios jornalistas têm que ter um certo cuidado com este tipo de coisas, não é? Os jornalistas só têm de ter cuidado, mas está a mudar. E não vale a pena pôr a cabeça debaixo da areia quando vemos que o jornalismo está a ser feito nas redes sociais. Eu não sou jornalista de fazer coisas nas redes sociais. Não há nada que eu faça que a fonte seja a rede social. As fontes são o pilar do jornalismo. Mais do que tudo são as fontes. E as fontes são importantes. Só daí é que vem o jornalismo. Neste momento há jornalismo do cidadão. Há um conjunto de... Há tantas características novas no jornalismo que eu não achei todas. Cada vez que, enquanto estamos a falar, alguém está a inventar um conceito novo. Jornalismo imersivo, que é uma coisa nova agora, que vamos todos para dentro do caldeirão da história e fazemos todos parte daquilo. É claro que temos que ter cuidado, temos que ter regras, mas não me cabe a mim. Eu não sou o Deus que vai dizer como é que se fazem as coisas. Eu só posso fazer as coisas como eu achei fazer e como aprendi. E quando eu tiro uma fotografia na Ucrânia de alguém que está, por exemplo, morto no chão, é evidente que aquilo me custa fazer, é evidente que perdemos a imparcialidade e não vale a pena virem para aqui com regras de jornalismo e com códigos deontológicos, porque, como vos disse, conheço-os todos e aquilo que eu vos digo é aquilo que disse aos meus editores. Eu não sou parcial numa situação em que não é possível ser parcial. Eu sou uma pessoa... Sim, ninguém é. Um jornalista não deve ser imparcial, não é isso em causa. Antes de ser um jornalista... Deve, mas o código deontológico diz precisamente que deve ser imparcial. A questão é que esta guerra entre a ética e o utilitarismo tem que ser mais bem pensada, tem que ser mais bem refletida por todos nós, não sou eu, é a sociedade, somos todos, porque não há jornalista nenhum que esteja, por exemplo, na Ucrânia neste momento, já chegaram a ser 6.000, agora não são, que seja imparcial. Não há nenhum. Eu conheci, alguns já conheci, outros conheci lá. Não há nenhum que seja, não é possível ser, porque nós não podemos... Ali não há jornalismo. Não há jornalismo. Ali há opinião, se quiser. Ali não há jornalismo. O jornalismo tem um princípio básico também, que é o contraditório, é ouvir o A e o B. Eu ouço o A, mas tenho que ir ouvir o B porque é o contraditório do A. Como é que eu vou ouvir os russos? Eu só posso ouvir os ucranianos, eu não consigo ir para a Rússia. Eu tenho uma coisa ao peito que diz que o exército ucraniano me deixa estar na Ucrânia. Se eu sou apanhado por um russo, levo um tiro e eles ganham um prémio. Portanto, eu não sou parcial. O sindicato dos jornalistas pode vir ter comigo, eu digo-lhes isto da mesma... Aliás, isto vai ser publicado, é indiferente, já disse isto a toda a gente e em todo lado. Não há imparcialidade, é mentira. E eu digo isto porque neste momento eu sou jornalista. Eu acho que se é jornalista, não se está jornalista, apesar de se estar. Se eu não tiver carteira não posso exercer, não posso fazer jornalismo, apesar de muita gente fazer. Mas eu acho que se é jornalista, eu posso perder a carteira e a câmara e eu vou conseguir olhar para uma coisa e ver nela uma história contável a alguém. E esse contável é por mim. E com todos os meus defeitos e virtudes, sou eu que a vou contar. E esta guerra entre a deontologia e a ética, está tudo mais ou menos... em disrupção, está tudo mais ou menos a desacontecer neste momento. Eu acho que temos todos de pousar e de ver para onde é que vai o caminho, porque quando os New York Times e as BBCs fazem coisas, têm sites, palhetas no site que dizem às pessoas para pôr lá fotografias, o jornalismo do cidadão, não sei o que é, mas enfim, não pode ser nada de bom. Isso é grave. Porém, eu aceito isso como um sinal dos tempos. Agora tem de ser pensado e tem de ser refletido no sítio certo e com as pessoas certas. E há imensos congressos agora
e tertúlias e palestras sobre esse tipo de atitudes no jornalismo, porque isto é tudo atitudinal. Nós, quando vamos para um sítio de guerra, como eu fui, ou outros sítios de menos guerra, mas também hostis, nós deparamos com cenários que não são possíveis de descrever à luz de regra nenhuma, não são possíveis de... Não. A regra fica um bocado de lado. É o salve-se quem puder, e também no jornalismo é o salve-se quem puder. Por isso não há assim uma resposta para si. Eu sei que se calhar é uma pessoa que gosta de regras, eu gosto mais ou menos. Eu sempre fui um bocadinho anarquista nas minhas coisas, sempre achei mais que a verdade deveria continuar a existir para lá das regras e sobrepor-se às regras, porque há regras que cortam e lidem a verdade de alguma maneira e são feitas para isso mesmo. Ok, muito obrigado, Rui. João, obrigado pela tua pergunta também. Eu gosto dessas perguntas, João, porque são aquelas que nos fazem dizer coisas que não devíamos. Bom, Rui, estás a ver todo o alinhamento que eu tinha dito que íamos ter hoje? Nada disso está a acontecer. Mas não interessa, que está a ser excelente. Olha, vou passar a palavra ao Ricardo Salvo, ele que também já teve a carteira de jornalista. Olá, Ricardo. Boa noite, bem-vindo. Olá, boa noite, Rui. Tinha aqui uma data de perguntas para fazer, mas eu não posso tomar conta disto. Portanto, escolhi 3 para fazer rapidamente, muito rapidamente. Em primeiro lugar, só dizer-te uma coisa: tu não dizes barbaridades, podes dizer com coisas com as quais possamos não concordar, mas isso não faz disso uma barbaridade, ok? Portanto, mas olha, muito rapidamente, eu tenho tido uma reflexão com alguns amigos que estão aqui presentes, que tem a ver precisamente com os rótulos que muitas vezes se põem no ser fotógrafo. Ser fotógrafo disto, ser fotógrafo daquilo, ser fotógrafo de natureza, ou ser fotojornalista. E quando perguntam qual é o meu rótulo, eu digo que sou fotógrafo, ponto, porque eu tanto gosto de fazer fotografia documental, como artística, como paisagem, e quero saber, basicamente, como é que tu arrumas os tipos de fotografia que fazes nessas gavetas. Se achas que és um fotógrafo desfocado em relação ao estilo, que foi aquilo que já me acusaram de ser, um fotógrafo desfocado quanto ao estilo, por fazer simultaneamente fotojornalismo e, por exemplo, a seguir ires fazer uma paisagem bucólica ou algo mais com intuito artístico. Muito rapidamente, só perguntar-te se tu achas que já disseste que as redes sociais destroem a democracia, quero saber se tu achas que também destrói a fotografia ou se ajudou a construir fotografia, e em terceiro lugar, se consegues ver que a fotografia e o vídeo podem um dia vir a ser um produto híbrido, olhar-se para uma filmagem, um produto de vídeo, como se fosse uma fotografia, ou se achas que são 2 mundos completamente separados. E pronto, fui o mais curto que consegui, apesar do monte de perguntas que tinha aqui para fazer. O Jorge Manuel já assistiu. Se calhar foi só beber água. Estava-me a meter consigo, Jorge. Ricardo, qual era a primeira pergunta? Eu peço desculpa porque a minha memória está fraca. A primeira pergunta é, tu fazes fotojornalismo e outros tipos de fotografia, arrumas isso em gavetas ou se consegues... Não, eu sou igual ao Ricardo, sou mais ou menos desfocado, não sei o quê. Eu achei piada esse conceito do fotógrafo desfocado, não é? Há pessoas que estão aqui neste grupo, se quiserem explicar. Não faz mal, eu já acham que eu sou um gajo mais desfocado por não ter um estilo próprio. Eu já percebi, eu sou desfocado não só no estilo, mas também em algumas fotos. Eu gosto sempre de pensar que uma foto só precisa de estar muito focada quando não tem nada para mostrar. Se tiver alguma coisa que mostrar, até desfocada mostra. De qualquer maneira, eu sou assim também, não tenho a menor intenção de ser fotógrafo disto ou daquilo. Eu vou-vos dar só aquilo que eu posso ver, eu posso fotografar, é tão simples quanto isto. E eu posso fotografar também uma paisagem com intuito fotojornalístico. Se eu estiver a fazer um artigo para um travel de um canal, para um canal de viagens, eu faço uma paisagem com um intuito jornalístico, porque não? Eu não ponho gavetas na fotografia. Fotografia é fotografia, é olhar para as coisas e ver coisas que os outros não conseguem ver. E é aí que nós somos os fotógrafos. Agora, se eu vou fotografar surf, se eu vou fotografar... Só para vos dizer, eu fotografei joias antes de ir para a Ucrânia, portanto fiz um catálogo de joias.
com uma modelo e com joias fotografadas com o computador ligado em tethering, aquela técnica toda para ver se está tudo certinho e muito bonito. Pronto, e depois fui para a Ucrânia fazer fotojornalismo, ou seja, é indiferente para mim. Eu podia ter uma câmara colada à cara e a fotografando para onde tivesse a olhar. Não existe para mim fotografia de modelos, fotografia de futebol, fotografia de surf, fotografia de paisagem, fotografia de street photography, a fotografia de rua, a fotografia de casa, é indiferente. É o que eu quiser fazer, eu faço e vou fazer. E não acho que seja preciso dar rótulos às coisas. Mas o equipamento é diferente. Não é nada. Eu consigo fotografar surf com uma 28mm, já o fiz. E a vantagem que tem, sabe qual é? Que ninguém fez aquilo. Aquilo é tão estúpido que somos os únicos a ter uma coisa de 28mm em surf, que é fantástico. E que não serve para muito, é verdade. Não se vai ver o surfista, aquela coisa toda. Também é importante ter uma 400mm aqui e ali. Mas a dada altura, eu gosto de ir só com uma câmera para resolver coisas. Eu acho que é importante. As câmaras são ferramentas, não é? As pessoas dizem que são ferramentas. Eu não acho que bem que seja assim. A câmara é um objeto para mim do qual eu tenho de gostar. Eu tenho de me apaixonar pelo objeto, no sentido, eu sou muito dos objetos, gosto de mexer em coisas, sou sinestésico. Mas a câmara para mim é algo que eu tenho que resolver com ela tudo o que eu possa resolver. Eu acho que é importante tirar um pneu de um carro com uma chave de rodas, mas é mais giro se conseguimos tirar com uma chave de fendas. O objetivo é tirar o pneu do carro, não importa a ferramenta que se usa. Vai ser só mais fácil com a chave de rodas. Não há ninguém que vá fotografar surf sem uma 400mm pelo menos. Pronto, a gente se calhar vai com uma 35 ou com uma 50 ou com uma coisa qualquer, uma porcaria completamente. Vocês há um fotógrafo que vocês não sei se conhecem, eu agora não me lembro o nome porque a minha memória está só com uma vaga ideia, isto já nem é memória, mas que fotografa os Jogos Olímpicos pelo mundo com uma câmara daquelas de madeira, aquela coisa de médio ou de grande formato, que eu sigo em todo lado, que eu acho o trabalho dele fascinante. O homem vai fazer, está toda a gente com câmaras deste tamanho e ele está com uma caixa de madeira de sapatos a fazer fotografias fascinantes dos Jogos Olímpicos. Eu acho isso muito bonito, muito interessante, porque é a libertação da fotografia. É isso que eu quero um bocado fazer quando deixar de ter de ganhar dinheiro com isto, é perder dinheiro com isto. Também já perdemos, não é? Mas, a outra pergunta, rápido. Se as redes sociais, para além de destruírem a democracia, se também destroem a fotografia ou se ajudam a construir a fotografia? É tudo ao mesmo tempo. Destroem, ajudam, porque há coisas fascinantes que aparecem lá e que nós vamos seguir aquela pessoa e aquele fotógrafo e aquela fotógrafa e achamos um trabalho incrível que nunca conheceríamos se não fosse uma rede social, e por outro lado são completamente capazes de destruir tudo. A publicidade que me aparece no Instagram, por exemplo, é aquelas coisas para pôr filtros e para tirar o céu e pôr um céu não sei quê nas fotografias. Isso já toda a gente faz. Eu acho que a fotografia já não conta como prova em lado nenhum, nem no jornalismo, nem num tribunal, é que não serve para nada. Eu acho que a confiança da fotografia é a fonte, é quem a tirou, é que pode dar confiança à fotografia, e eu quero manter isso comigo. Eu não faço crops nas fotografias, a não ser crops daqueles delicados só de precisão para ter, porque eu fotografo com Leicas e as Leicas fotografam mais do que aquilo que a gente está a ver no visor. Aqueles crops só 90% das fotos não mexo nelas sem ser só o contraste ou processamento a preto e branco, porque se for fotografar a preto e branco é a preto e branco que vou fotografar. Também o preto e branco não é uma solução para uma coisa qualquer, o preto e branco é uma intenção para mim, e essas pequenas disciplinas que eu vou criando. Eu tenho um arco-íris que eu acho que está bonito a preto e branco, porque eu naquele dia fui fotografar a preto e branco com uma câmera que faz cores, e é muito, parece-me tentador olhar para aquele arco-íris num campo de trigo ou não sei o quê. Aquilo estava bonito, estava dourado, o céu estava escuro atrás, estava aquele carregado de chuva. Mas eu estou a preto e branco, eu ralhei comigo próprio. Porquê é que vieste a preto e branco? E tal? Não, mas eu vim a preto e branco, eu vou fazer o arco-íris a preto e branco, e nunca houve verão a cores. Ele foi publicado a preto e branco nas minhas redes, nas minhas coisas. Ou seja, estas disciplinas para mim são importantes. Eu ralhar, combater comigo próprio, é o combate eterno, e eu gosto de o fazer. Por isso eu acho que as redes sociais são só uma montra para mostrar trabalho, e são altamente destruidoras da fotografia, como altamente criadoras também de alguma coisa e de algumas coisas giras. É difícil, mas temos que nos habituar a elas e são importantes. E qual era a outra pergunta, só para ser rápido? Sobre a fotografia e o vídeo poderem vir a ser um produto híbrido. Sim, já é. Andar em termos de tecnologia. De alguma maneira já é. Há umas câmaras que agora a gente fotografa, os telemóveis também fazem isso, e a seguir focamos o ponto que queremos.
isso é quase vídeo, isso porque ela no fundo ela gravou um conjunto de plano por ali fora, de profundidade de campo, e depois nós escolhemos o que é que queremos. Isso já é um híbrido entre uma coisa e outra. Mas por outro lado, não, o vídeo será o vídeo e a fotografia será uma coisa parada. E a magia da fotografia é precisamente essa. O vídeo é muito mais real, é muito mais cru, é coisa da realidade, é aquilo que estamos habituados a ver, porque o mundo mexe. E a fotografia é uma coisa parada. É impossível nós vermos uma fotografia sem ser com uma câmera. Não é possível, não é? Com uma câmera, no caso, a fotografia será perene sempre em relação Portanto, não vês fotografia num belo pedaço de cinema? mas incluída num filme. O olhar para um produto de cinema com uma visão fotográfica, daí sim. o cinema ter uma... Sim, sempre, mas aí o cinema e o vídeo ainda são um pedacinho diferentes. Há ali um conjunto de regras e de técnicas que fazem o cinema ser ainda mais mágico do que o vídeo, mais perto da fotografia do que o vídeo. O vídeo é uma coisa muito crua, muito de notícias. Se as pessoas fizessem notícias com câmaras de cinema, aquilo não era bem uma notícia, aquilo era uma coisa dramática, e já se começa a fazer também. A câmara de vídeo, por isso os telemóveis têm tanta vantagem nas notícias e promovem coisas com uma viralidade brutal e que são espalhadas por todo o mundo. O telemóvel está abanado e a coisa é crua e é super real, é dramático aquele abanar. Às vezes, quanto pior, melhor, parece-me. Antigamente tínhamos de usar tripés, agora não. Agora, quanto mais abanadinho, melhor. Vende mais porque os nossos olhos habituaram-se ao YouTube. Antes do YouTube, a linguagem MTV, a edição, o MTV Edit, que era a edição MTV, que era o tratamento e a composição das imagens ao estilo MTV, que não havia qualquer regra de montagem de filme, de vídeo. E agora o YouTube mostra-nos isso também, os cortes e as coisas que acontecem não têm de ser coerentes nem perfeitos, e os nossos olhos vão se habituando a isso, como se habituaram tantos anos ao preto e branco, por isso adoramos o preto e branco. Há um fascínio inerente à lembrança e àquela coisa toda, sobretudo as pessoas mais velhas. Os mais novos já não ligam tanto. Enfim. E por isso eu não acho que eles não podem ser híbridos. Uma fotografia é uma fotografia, um vídeo é um vídeo, porém eu acho que a fotografia subsiste ao vídeo em termos de tempo, porque está no papel, não é preciso baterias para ver uma fotografia. A gente imprime uma foto e tira do bolso e olha para ela a vida toda, nunca se vai estragar, poderá estragar-se obviamente, mas não é preciso energia para a ver. E quando quando alguém carregar no botão nuclear ou no botão eletromagnética e eletrónica morrer toda, porque é possível, não é? Ou pelo menos numa área, a fotografia em papel na parede vai sempre funcionar. Por isso é importante imprimir e imprimir cada vez mais as fotos que nós gostamos muito, porque elas vão nos deixar olhar para elas a vida toda sem precisar de uma pilha de bateria. Isso é importante. Obrigado, Rui. Ricardo, obrigado também pelas tuas perguntas. Eu sei que há aqui mais duas pessoas, pelo menos, que te querem fazer perguntas. Eu vou só avançando aqui um pouco mais e depois já passo a palavra a essas duas pessoas. Portanto, aqui, Rui, vamos entrar numa parte em que do portfólio que tínhamos aqui para mostrar de imagens tuas, vamos entrar no da Ucrânia, direto, está bem? Neste momento eu vou começar aqui a partilhar algumas das tuas imagens para as podermos ver a maior parte daquilo que tu nos enviaste. Em simultâneo, o Luís Afonso vai-te fazendo algumas questões. Olha, a primeira pergunta que eu tinha para te colocar é como é que te preparaste para um projeto desta natureza? Ou seja, como é que se disse ir para a Ucrânia e o que é que levaste na mala? Como é que decidi? Pois decidi, quer dizer, vou à Ucrânia fotografar, documentar a guerra, vou vender este trabalho, naturalmente, vou fazer este trabalho para que possa publicá-lo, e publiquei. E foi uma decisão mais ou menos extemporânea, como são todas. Eu não faço grandes. A palavra projeto incomoda-me um bocadinho. A minha mulher é arquiteta, ela trabalha com a palavra projeto mais do que eu. Gosto mais de pensar em trabalhos e em coisas que tenho de fazer e fazer. Não estou muito tempo a projetar coisas. A viagem foi pensada, sei lá, a dia 13 e no dia 4 ou 5 começámos a andar para lá. E o que se leva no saco é um iPad, não sequer levei computador, fiz tudo no iPad, televisão também. Eu levei um iPhone, foi com ele que fiz televisão, não levei câmera nenhuma de televisão. Tudo o que apareceu na televisão meu, directs e reportagens, foi tudo com o iPhone. E levei duas câmaras, levei uma Leica M com uma 28mm e levei uma Leica SL com uma 50mm e está feito. E levei uma lente 90mm que tem 70 anos, muito velhinha, cheia de aberrações, cheia de coisas giras. Não são aberrações, são caráter, porque uma lente com aquela idade a gente não pode dizer que ela tenha defeitos, tem caráter.
E levei essa lente, usei-a 3 vezes para aí. Depois da segunda vez que fui à Ucrânia já nem a levei, porque nós aprendemos também no terreno aquilo que precisamos e à partida levamos mais coisas do que precisamos, porque é assim que funciona. Levei fotografias de passe, porque é importante para uma coisa destas. Por qualquer viagem, se vocês levarem 3 fotos de passe, podem ganhar umas horas numa embaixada qualquer a tentar vir para o vosso país perderem os documentos. Isso é uma coisa que eu já aprendi há muito tempo. Levam-se umas fotografias de passe dentro de uma carteirinha e aquilo pode resolver muita coisa. E é medicamentos, é aqueles medicamentos normais, os comprimidos para a dor de cabeça e para as coisas todas que possam imaginar. E em termos de equipamento, nada de especial, foi isto. Foi tudo num iPad. Levámos cartões de telemóveis, comprámos lá cartões, levámos telemóveis suplentes, mas isso tem a ver também com a televisão, porque requer outros hardwares, microfones pequeninos, tudo muito pequenino. Eu acho que o que levei cabe numa mochila de escola, num saquito de fotografia mais ou menos pequeno. E por isso foi assim que fui. Fui com o Daniel Rodrigues, um grandíssimo amigo e fotógrafo também. E fomos os dois fazer a mesma coisa, fomos repetir redundância, como eu costumo dizer, a fazer as mesmas coisas, lá está, com o tal olhar diferente, como é óbvio. E acho que produzimos ambos um bom trabalho, pelo menos o resultado não foi mau. E nessas situações, como é que tu separas o Rui Caria, sei lá, ser humano do Rui Caria fotógrafo? Ou seja, tu como fotógrafo tens de fazer coisas que se calhar que o Rui Caria não faria se não tivesse uma câmera na mão. Eu transformo o fotógrafo no Rui Caria. É sempre Rui, sou sempre eu. Não se separa essa coisa assim. Por isso é que dá barraca às vezes. Por isso é que as pessoas. Eu às vezes sou um bocadinho irritante, eu sei. Porque eu sou sempre eu faço o que eu quero e fiz sempre o que eu quis. Nestas áreas de trabalho e eu lembro-me de despedir-me já várias vezes dos meus empregos, os quais mantenho sempre, mas despeço-me muita vez porque é um bocadinho por birra. Tens de fazer aquilo, não quer fazer. Porquê é que não? Porque não tem jeito nenhum, porque isso não é notícia, porque não sei o quê. Mas tens de fazer, então despede-me. E então a coisa fica assim mesmo. Mas eu nem estava muito a falar disso. Deixa-me pôr-te aqui um contexto. Por exemplo, os fotógrafos de paisagem, de natureza, têm aquela mania, por exemplo, arriscar mais que o que deviam. Por exemplo, eu já estive quase para morrer várias vezes em falésias e abismos. E se eu não tivesse uma câmera na mão, nunca chegaria perto de uma coisa dessas. Era mais neste sentido. O que é que tu fizeste com a câmera na mão que não farias se não a tivesses? Isso não existe. Pá. Não faço com a câmera ou sem a câmera, é indiferente. Sou estúpido, consigo ser estúpido das duas formas. Por isso não vejo essa coisa assim. E para já uma coisa muito enfim, eu ando sempre mais ou menos com uma câmera na mão, por isso não existe sem a câmera. Sim, não existe muito sem uma câmera ou sem uma forma de gravar alguma coisa, não existe muito sem isso. E isso faz, obviamente que arriscamos. Colegas meus que me perguntaram, sobretudo quando estivemos no Donbass, qual era o sítio mais seguro no Donbass? O sítio mais seguro no Donbass é Lisboa. Por isso, não há sítios seguros ali, não há... ali. Eu entendo o fotógrafo de paisagem que vai para a falésia fazer... e nunca me deu muito para isso, nunca... Eu não acho que... Nem na guerra a gente não pode arriscar assim tanto quanto isso. O problema é que, quando é que sabemos que estamos a arriscar muito? É quando corre mal ou quando está quase a correr mal. Porque até não correr mal nós não temos noção, somos perfeitamente pueris, somos infantis nessa coisa que é ir a um sítio, esticar a corda. Só quando a corda já começa a querer arrebentar é que nós vemos que estamos a fazer mal e que estamos a arriscar muito. E de resto, enfim, mas eu na paisagem eu fui sempre muito preguiçoso na fotografia. As fotos mais fantásticas para mim, as que eu gosto mais, foram tiradas sempre da janela do carro, sejam paisagem ou sejam quase coisas de rua, as banalidades do mundo, os cotidianos mais banais que vocês possam imaginar, foram quase todas da janela do meu carro. Eu sou um bocado preguiçoso. Há amigos meus que me queres ir fazer uma foto a uma lagoa espetacular, mas isso é a pé ou de carro? É a primeira pergunta que eu faço. E eu prefiro. Agora já vou, é verdade, já ando mais a pé do que andava, mas eu era um bocadinho preguiçoso nesse aspecto. E se funcionava da janela do carro, eu não precisava de mexer muito. Por isso, eu mais ou menos ando sempre com uma câmera, eu não arrisco muito nessas coisas. Enfim, nunca tive assim grandes problemas.
Olha, e pronto, na Ucrânia não há banalidades, acho que eu, quer dizer, tu estás num contexto onde tudo é extraordinário, tudo é notícia, é aquilo que falaste há pouco, não é? Tu tens algum fio condutor que te levas de casa, ou esse fio, ou esses fios, tu vais descendo quando estás no terreno? Até podemos levar um fio condutor. Há sempre uma ideia daquilo que vamos fazer, não é? Que é destruída por aquilo que lá está. Ou destruída ou reforçada, nunca sabemos muito bem. Mas eu aprendi há muitos anos a não ter muita expectativa nessas coisas, mas a ansiedade não conseguimos controlar, não é? A ansiedade, uma viagem de comboio de 30 horas da fronteira da Polónia para Kharkiv, por exemplo, faz muito melhor do que uma viagem de 30 horas de Kharkiv para a fronteira da Polónia, que é a volta. As 30 horas são as mesmas, só que a nossa emoção, a nossa disponibilidade emocional para vir embora é de muito diferente daquela que nos faz ir para lá. A excitação que nos faz ir para lá, se calhar a adrenalina que há, isto está escrito em 1000 livros, o fascínio que os repórteres têm pela guerra está descrito e muito mal, está explicado, mas mal explicado, não há uma razão, e a razão não é a adrenalina, mas aquilo é muita adrenalina. Epá, acho que não, talvez não, porque eu consigo ter adrenalina sem ir para a guerra. Eu vou a uma montanha russa e consigo adrenalina, se calhar. Eu não sei se sou viciado em adrenalina, nunca tive essa noção. Eu gosto de perceber os lugares e gosto de pensar que vou fazer uma coisa que nunca vi, e de facto aquilo é o nunca visto, aquilo não é a banalidade, mas a dada altura passa a ser, quer dizer, porque é tão, o cotidiano aquilo é tudo tão intenso e tão na pele que passa a ser cotidiano. No primeiro dia uma sirene, por exemplo, incomoda-nos imenso, mas ao terceiro dia já não nos incomoda nada, ou seja, a sirene está a tocar e nós estamos na rua, já não fugimos para casa, não sei o quê. E nós começamos a normalizar o bizarro e a normalizar esta coisa bestial que é a guerra, e bestial no sentido da besta e do horror, e nós começamos a normalizar isso, e isso é perigoso a dada altura. Um, e o vir embora também, o fazer uma pausa e vir até casa não é nada mau, e faz todo o sentido e faz toda a diferença. E eu tive, e é de facto um ambiente hostil que é mais ou menos inexplicável. Por isso eu não aceito muito bem regras jornalísticas, não aceito muito bem os dogmas jornalísticos, aquelas coisas gongóricas do jornalismo, que o jornalismo tem que ser assim e assado e aquela outra. O jornalismo é uma coisa muito básica, muito prática e muito crua, de estar no terreno e de contar o que estamos a ver. E era isso que eu fazia, tanto em televisão. Não sei se alguém viu alguma coisa que eu fiz em televisão, mas era só. Eu dizia aos meus editores: eu só vou falar do que eu estou a ver. Ah, pá, tu sabes de uma coisa que aconteceu, não sei, a 20 km? Não sei. Porque aquilo que chega aí e o que chega aqui até pode ser a mesma coisa, mas daqui a 10 minutos chega a informação contrária a essa. Ou seja, há muita contra-informação também, há muita inverdade, há muita, não diria fake news, mas diria desinformação, que ainda é uma coisa diferente. E há isso imenso na guerra, essa necessidade de nós servirmos também de meio de propaganda, às vezes sem sabermos, estamos a ser usados, outras vezes sabemos, não é? São moedas de troca, e é muito difícil gerir tudo isso no terreno, essas emoções, essas excitações, essas ansiedades. É muito difícil de dizer vamos fotografar a guerra, o que é que vamos ver lá? Não sabemos, é tudo lá, se resolve. Muito bem, olha, vamos aproveitar essa deixa que tu disseste, que só contas aquilo que vês, e vamos-te pedir para... Vamos passar aqui 3 imagens que nós escolhemos porque gostámos, e queria... São 5, Luís, desculpa interromper, são 5. A história por trás dessas imagens. Vocês gostaram de 5 imagens em 100, já não é Não mau. gostámos muitas, só que não temos tempo para que nos Estou a brincar com vocês, Não temos tempo para que tu Eu nos sei, eu estou a meter-me com vocês. Não, creio que já estão a ver o ecrã, certo? Sim, sim. Vou passá-las primeiro, Rui, as 5 imagens e depois... Se calhar escolhes 3 e conta-nos a história dessas 3. Elas todas são fáceis de contar. Então, podes contar todas. Posso, e se eu quisesse agora ser assim um bocadinho mais, não diria a brincar com isto, mas de uma forma mais
Eu diria que isto é a guerra, não é? Isto são 5 representações da guerra. E a guerra tem tudo. Tem gente a beijar-se no metro, que é esta foto que estamos a ver agora aqui, com uma senhora ou um senhor a passar. Eu teria de ver. É uma pessoa que passa aqui num primeiro plano e tem um casalinho que está no metro a viver há meses, há 1 mês e tal, ou 2 meses, não sei, em Kharkiv. E estão a dar um beijo. Quer dizer, há também isto na guerra. Há o amor, há esta coisa, ou paixão, se calhar é mais paixão do que amor aqui, mas na guerra, no meio das pessoas, no meio da desgraça, há esta coisa. As outras fotos que vimos, esta por exemplo é em Bakhmut, uma pessoa a tentar resgatar, são várias pessoas, mas aquela que aparece ali mais com uma atitude mais heroica, se calhar, não sei, mais dramática. É uma pessoa que numa casa que foi atacada nesta tarde e morreram 7 pessoas, uma delas uma criança que saiu no mesmo saco da mãe, para poupar em sacos. É um homem a tentar salvar pessoas, é uma foto à noite já, e foi a primeira noite que ficámos fora porque há o recolher obrigatório. Foi aqui que descobrimos que era mais fácil até andar de noite durante o recolher obrigatório do que de dia, nunca tínhamos arriscado até aqui. E neste dia, como estivemos aqui, foi automático chegar tarde ao hotel e chegar fora da hora do recolhimento. E descobrimos nesse dia que foi mais fácil, que era fácil andar de noite, mais fácil ainda porque os checkpoints, os militares estavam todos muito cansados e deixavam-nos avançar. Nós dizíamos que éramos amigos do Ronaldo e eles deixavam-nos ir. O Ronaldo era um abre portas também, nós temos que nos socorrer de tudo, não é? E pronto, isto foi um ataque a um prédio. Há aí outra foto, isto é um ginásio que tem ali aquelas palavras de vigor e força e não sei o quê, e como se vê, são estas incongruências que eu gosto de explorar nestas imagens. São imagens que deixam mais perguntas do que respostas, no fundo, fazem pensar um pouco. É isso que eu gosto na fotografia, é isso que está bastante, se quisermos, eu não diria desvalorizado, mas não consegue competir com um rabo giro, por exemplo, no Instagram. As pessoas gostam mais de ver outro tipo de imagens que não imagens que façam pensar, que questionem, que façam esta contraposição de atitudes, de ideias, de força e de destruição. Eu acho que é aqui que a fotografia também existe e é nesta perspectiva que eu gosto de a procurar e de a ver, mas isso não consegue competir com as coisas que hoje aparecem, como sabemos também. Isto aqui é um militar num campo, porque estamos na primavera, e a chuva lá ao longe, e o militar está a olhar para o lado de lá da fronteira para a Rússia e basta-nos colocarmos nos sapatos dele e naquela farda e o que é que estaríamos a pensar ali? Quer dizer, é só isto, eu não estou a responder a nada, estou mais a mostrar questões do que outra coisa. Eu acho que é uma imagem bonita, se quisermos. Esta coisa também do bonito é muito interessante na fotografia, não é? Mas é uma imagem, digamos, que oferece alguma paz, parece-me. Pelo menos é a ideia com que eu fico, de foto mais de paz na guerra. E depois temos uma foto também da morte, enfim, uma pessoa morta, um agricultor que estaria provavelmente a trabalhar no campo e morreu. Não há muito a falar destas fotografias, quer dizer, esta então está descrito. Aquela pessoa não tinha de morrer e morreu, ou pelo menos não tinha de morrer, ela teria de morrer, estamos todos a morrer, não é? E enfim, é uma fotografia que acho que fala por si. Agora, publicamos isto, não publicamos, é tal questão. Optei por publicar, não foi retirada, foi só posto aquele aviso de imagens mais violentas, mais descritivas. E é uma foto bastante descritiva da morte e enfim, da destruição. Que nós não, que é difícil aceitar, e eu digo isto, já disse isto várias vezes. Eu já vi muita morte, já fotografei muita morte e filmei muita morte, mas até na morte há diferenças, não é? Nesta aceitação da morte, que é a morte por um acidente, por uma catástrofe natural, um incêndio, uma avalanche, uma derrocada, ou o que for. E eu lembro-me de coisas enquanto estou a falar de gente morta que já filmei, que já fotografei, etc. Aceitamos mais facilmente do que esta imagem desta pessoa que está ali porque alguém decidiu que ela havia de morrer naquele dia. Isso custa um bocado mais a aceitar enquanto pessoas, não? Aqui já não há fotógrafos, nem há jornalistas, há pessoas. E eu fui uma pessoa na Ucrânia com a capacidade de descrever coisas para os outros verem. Não sei se isso se chama jornalismo ou não, enfim.
Por isso eu acho esta coisa toda eu falei disto com colegas lá e os fotógrafos que estão habituados a estar na guerra são jornalistas diferentes de outros jornalistas, e ali se fazem repórteres, ali se faz gente com um olhar diferente das banalidades da vida. Há uma experiência, por exemplo, depois destas fotos, como devem imaginar, o chegar a casa é uma coisa espetacular, porque nós não entendemos nada, quer dizer, ficamos a olhar para o teto 2 dias, ou 3, ou 4, mas isso já me tinha acontecido noutras situações, sobretudo quando estive no Mediterrâneo Central, que também há aí umas coisas dessas, umas fotografias dessas para vermos. O chegar a casa e ficar a olhar para o teto, porque não compreendemos porque é que vemos o Facebook daqui da nossa tropa, da nossa trupe e dos nossos amigos, e saímos com 2 ou 3 amigos, eles estão a falar de um cano roto em casa, quer dizer, ou de uma lâmpada que se fundiu, e a gente ouve aquilo, e aquilo é só uma lâmpada que se fundiu, quer dizer, a gente vem de sítios onde não há lâmpadas, já nem sequer há lâmpadas para fundir. É verdade que as pessoas aqui não têm culpa e têm que viver, cada pessoa vive a sua vida no seu tempo e espaço, e passados 5 ou 10 dias eu também já estou preocupado com uma lâmpada que tem fundido, ou seja, somos assim, somos bichos adaptáveis, somos o animal que melhor se adapta a tudo, e o normalizar a morte lá faz com que estranhemos a vida de cá e as coisas mundanas e banais, mas depois começamos outra vez a entrar nelas e somos o que somos, não nos transforma assim tanto, ou preocupações ao nível de psicológico, de pessoas a perguntarem-me até, que eu achei simpático, achei fantástico. Lembro-me de 2 psicólogas mandarem mensagem, pessoas que eu não conheço. Se eu quisesse ser ouvido por elas, estaria à vontade, porque com todo o gosto. Eu achei piada aquilo, porque e as pessoas perguntam-me, aquilo muda, tu mudaste, não é? Se calhar emagreci qualquer coisa, não sei. Eu brinco com isso, porque a única forma de responder é brincar, e depois, claro, às vezes de uma forma mais séria, mas a gente não muda assim tanto. Eu tenho a certeza que alguma coisa está a mudar, mas não é comigo, é com eles lá. Pessoas que tinham tudo e deixam de ter, tinham vidas normais, tudo, quando eu digo tudo, é ter uma vida normal, é ter casa, carro, dinheiro, e de repente desapareceu tudo. Essas mudaram, sim, a vida delas mudou. A minha não, eu fui só um observador, ninguém me pediu para ir para lá, ninguém me obrigou a ir para lá, eu fui porque quis, quer dizer, não. Estas coisas todas são muito complexas e são muito discutíveis e criam divergências, e há pessoas que acham assim, outras que acham assado. E eu gosto sempre de ouvir essas discussões e de ficar um bocadinho de fora, olhar para o que se discute, de quem nunca teve numa coisa dessas. Isso tem piada também, é um exercício curioso. Muito obrigado, Rui, pela análise a estas imagens. Olha, isto passou depressa. Mas já acabou? Não, ainda não acabou, mas ainda temos aqui mais uns minutinhos. Olha, e vou aproveitar para dar a palavra aqui a mais algumas pessoas que também querem colocar questões. Vou pedir ao José Campinho que ative o seu micro e te faça... Olá, boa noite. Olá, José, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Rui Caria, Nuno Luís Afonso e demais participantes na tertúlia, obrigado. O Rui Caria hoje está-nos a dar uma reflexão incrível sobre questões até de deontologia, jornalismo, fotojornalismo. Bom, mas eu não vou perder em comentários porque outras pessoas querem fazer. Eu vou ler... Sejas conciso, por favor, José. É o seguinte, o fotojornalismo parece estar assim muito dependente do instantâneo e do flagrante, não é? Mas algumas das fotografias que vimos suas de paisagens, por exemplo, remetem mais para um exercício de paciência, de ficar à espera, de esperar aquela luz, aquela ave, etc. São atitudes diferentes quando sai para fotografar. Eu sei, ao longo de toda esta conversa, que nos baralhou completamente estes conceitos pré-definidos. No entanto, essa é uma questão para mim muito importante, porque eu tenho visto a fotografia, para mim pessoalmente, como um exercício de absoluta paciência. Isso é extraordinário para mim. No fotojornalismo não é possível esse exercício de paciência. Bem, eu só queria acrescentar uma coisa, que é a seguinte: a fotografia já não serve para nada, disse, ok? E eu queria comentar isso, dizendo-lhe assim, ok, então a fotografia é a arte. E depois, a fotografia serve para muita coisa. E eu queria só acrescentar, então a fotografia é a arte na mesma. Obrigado, um abraço aqui da Ilha de Porto Santo. Ah, que maravilha, um ilhéu, pá. Um indígena como eu também sou um indígena. José, você também faz bem perguntas, que é o problema de vocês todos, é que fazem bem perguntas. Também fui jornalista. Pronto, está bem. Pois, está treinado para chatear.
José, então se foi jornalista sabe que a paciência é assim, eu entendo o que é que está a dizer quando não pode haver paciência no fotojornalismo. Eu acho que está a confundir paciência com imediatismo. Nós temos que ser rápidos no fotojornalismo, mas temos que ter paciência, porque eu acho que o nosso trabalho é 80% à espera, como sabe, e vou-lhe dar um exemplo. A gente vai a um tribunal, à espera de uma resolução de um tribunal, às 8 da manhã e sai de lá às 7 da tarde para fazer 30 segundos de um vivo ou de uma entrevista de uma pessoa, ou uma fotografia da pessoa a sair. É preciso paciência, porque tivemos das 8 da manhã até às 6 da tarde. Isso é a paciência. Ir à procura de uma paisagem é pachorra, que é paciência na mesma, mas é uma paciência diferente. É aquela paciência de quem vai à procura de alguma coisa, e eu não sou nada assim. Por isso, todas as fotos que viram, independentemente se gostaram, se não gostaram, não importa, são fotografias mais ou menos extemporâneas da minha passagem por locais. Há um exercício que eu agora não tenho feito, porque estou a fazer outras coisas, que é dar uma volta de carro à ilha, à noite, ao fim do dia, à procura de nada às vezes. E às vezes a câmera não sai do carro e eu fico feliz da mesma forma, porque a intenção de fotografar às vezes calhar ser mais importante do que a fotografia em si. Mas isso sou eu. Eu, por exemplo, eu vou jogar Angry Birds para uma serra durante 2 horas, ou sei lá, faço coisas parvas. Mas há uma coisa que eu não faço, que é estar à espera do pôr do sol não sei aonde, e a aplicação não sei o que eu sei que há para ver as estrelas e as luzes, aquilo tudo. Já fiz. Eu acho que isso, do ponto de vista do experimentalismo, é importante passar por isso tudo, compreender isso. Já fiz, já não faço, não tenho paciência, porque é assim, essa não é a paciência que sou obrigado a ter em trabalho, essa é uma paciência que eu quero ter e eu não consigo tê-la, porque eu sou geneticamente impaciente. Eu não quero estar, por exemplo, aquela história do variações, eu não sei o que é que quero, mas não quero estar aqui. Eu não quero estar aqui, quero ir para outro, eu não sei para onde é que quero ir, não vou para lado nenhum, mas não me apetece estar aqui mais tempo. E a fotografia de paisagem eu sei que eu tenho tripés, tenho um tripé ali, eu não uso esta porcaria, quer dizer, eu tenho um tripé pequenino no saco, porque eu sei que às vezes pode ser importante fazer qualquer coisa, até em trabalho, uma exposição maior, não sei o quê, mas eu não uso tripé, já o experimentei, já fiz aquela coisa toda que vocês sabem, mas já não uso, eu tenho uma Nikon D4 aqui a apontar para mim, com uma 1424, que era a minha câmera, que só serve agora para fazer de webcam. E espero que esteja focada, pelo menos, mas e tenho as minhas Leicas, e vocês sabem que uma Leica M não é uma câmera completamente feita, construída para pensar em paisagens. Porém, como o Ricardo Salvo dizia, eu não sou um fotógrafo de nada, sou um fotógrafo de tudo. Eu pego na M e tento fazer com ela o que. Pá, já fiz coisas com a M mas isto foi feito com uma Leica M, mas como é que focaste essa? Pá, não sei, foquei, calhou bem. Eu sou muito extemporâneo na fotografia. A fotografia, para mim, é que dá-me gozo poder falhar. Isso é uma coisa estranha. A falha, para mim, faz parte do processo. Eu tenho de me frustrar a mim mesmo. Eu não consegui apanhar isto, não é? E uma das coisas, das vantagens de trabalhar com aquelas câmaras é que elas nunca me deixam de deixar ver. Isto é, não sei se isto se compreende assim. Elas nunca me deixam de deixar ver o que estou a fotografar. E uma câmara destas que tenho aqui à minha frente, que tem aquela cortina que passa, nós quando vemos a fotografia que tiramos é porque não tiramos, não é? Porque se víssemos, tínhamos de ver preto, que é a cortina a passar. Se alguém apertar a mão ao outro ou soprar uma vela e nós vimos no visor que a vela foi soprada é porque não fotografamos. Nós não podemos ver o que fotografamos. E numa Leica M eu posso participar numa festa, quase com aquilo colado ao olho a fotografar toda a gente, eu não deixo de estar na festa porque não há interferências à frente do meu olho, eu estou sempre a ver porque é um vidro, tem um vidrinho ali ao lado que deixa ver. Isso é fascinante também. E há uma surpresa que é aquela coisa da gente não saber muito bem o que é que está a aparecer na câmara, porque aquele vidro não nos mostra a profundidade, não mostra a foto construída. Aquele vidro mostra-nos o que está à nossa frente sempre da mesma forma, não há profundidades de campo, aquilo está sempre tudo aberto. Eu posso estar a 1.4 e aquilo está tudo definido por aí fora, mas eu sei que a foto não estará definida porque está a 1.4 e há um fascínio inerente a essa coisa, a essa esperar para ver depois o que é que vou fazer. Eu já andei com os visores tapados com fita para não ver o que é que andava a fazer. São tudo exercícios, disciplina que eu preciso ter para me compreender a mim próprio também nesta coisa. Eu não sou paciente, é mentira. Eu tiro a maior parte das fotos que vocês viram no site são tiradas mesmo da janela do carro. Eu posso, se quiserem de forma particular algum dia conversar comigo sobre isso, eu mostro-vos e digo-vos o processo que fiz, não? Com todo o gosto. E
há uma coisa que é o serendipismo, que é uma palavra esquisita, mas que define aquilo que acontece à nossa frente sem nós estarmos à espera, e que normalmente é bom para nós. Ou seja, eu acho que sou um bocadinho serendipista, as coisas passam-se à minha frente e eu só tenho que aproveitá-las, só tenho que ser esperto. O fotógrafo acho que tem que ser esperto e tem que estar atento, porque de resto toda a gente consegue fotografar. Ok, Eu não Rui. sei se- Eu só gostava de dizer que faz-me lembrar o poema do Beckett, falhar, falhar, falhar melhor, quer dizer, mas esse falhar melhor é extraordinário. Obrigado a todos. A possibilidade de falhar para mim faz muita diferença no meu trabalho, para me pôr no meu lugar enquanto pessoa, enquanto humano. E há fotos incríveis que vêm da falha, a seguir vêm coisas fantásticas, e às vezes a falha também é interessante. A história da arte, eu nunca vou concordar com o José, mas isso aí a gente podia estar 10 anos a falar sobre isto, porque eu tenho ali livros que 10 defendem que é arte, 10 defendem que não é. Há uma coisa que eu sei em relação à minha fotografia: eu não posso fazer arte com gente morta no chão. Eu não quero fazer arte com gente morta no chão. Eu não quero fazer arte com uma bailarina que está num palco a dançar e eu fotografo a preto e branco, que é muito mais artístico, não é? Eu estou a brincar agora, mas eu fotografo a bailarina. Quem é que está a fazer arte? Sou eu ou a bailarina? Eu não posso ser dependente da arte dos outros para fazer a minha arte. Para mim é um processo criativo. A arte é inútil. A arte, se não for inútil, não é arte. A arte é um processo criativo, nunca é acidental, senão o filho da vizinha era o Picasso, faz uns riscos num papel e é o Picasso. A arte é intencional, é uma criação e é única. Eu vi o Guernica, penso que foi no Museu de Rainha Sofia, em Madrid, ou no do Prado. Agora sei que foi em Madrid porque o meu filho estava comigo, e ficámos dois a olhar para aquilo e o miúdo diz: opá, isto é diferente do livro de história, é muito maior. Claro que ele tem quase 8 metros, não há possibilidade de fazer outro quadro igual àquele pela mão humana. É possível que um computador o faça, e se calhar há um artista que consegue imitá-lo, mas aquela peça é única e a fotografia nunca é única. A fotografia é uma porcaria, porque a fotografia consegue-se multiplicar em 1000 coisas diferentes, a cores, a preto e branco, só de uma cor, só não sei o quê, e isso, ela pode ser usada para criar arte? Acho que sim, que pode. Atenção que eu não estou a dizer que não é arte, eu ainda estou a discutir isto comigo próprio, eu vou sempre discutir isto comigo, eu gosto de jogar à defesa com isto. Não é, eu vou a museus, eu gosto muito de ir a museus e eu vejo muito poucas fotografias em museus, muito poucas fotografias, e menos ainda a preto e branco. É espantoso para quem acha que o preto e branco é uma coisa, não. Preto e branco é um acidente, preto e branco é uma anomalia, o preto e branco é porque não podia haver cor. Havia já coisas a cores, mas eram muito experimentalistas, como pictografias, não sei o quê. Acho que é isto o nome, agora não quero dizer disparates, mas o preto e branco é uma anomalia. A arte é um acidente. É um defeito, porque não há possibilidade de haver cor, então faz ser preto e branco. Se eu convidar vocês a pensarem no Hitler, já faz todo o sentido, vocês pensam nele a preto e branco. É tão simples quanto a Segunda Guerra Mundial foi a preto e branco. Nós não conseguimos processar um pensamento a cores da Segunda Guerra Mundial. Agora já em uns filmes a cor. Como? Luís, a tua ligação não está famosa. Tá bom. Estava a dizer que agora já há uns filmes a cores, portanto é mais fácil ver nos National a Geographic, cores, sim. mas, sim, Atenção, deixem-me só percebo dizer, tudo isso. deixem-me só dizer uma coisa em defesa do preto e branco. Eu qualquer dia, a minha próxima compra, eu não sei se a minha mulher vai ouvir isto, mas vai ser se calhar uma Leica monocromo, que é o nome da câmera, apesar de monocromo, de monocromático não ser preto e branco. Monocromático é só uma cor, uma foto toda vermelha é monocromática, mas de qualquer forma o preto e branco é fantástico. Não é uma solução à fotografia que resultou mal a cores e que a preto e branco ficou espetacular. Eu, por exemplo, eu olho para vocês todos, eu tirava uma fotografia ao José Campina preto e branco, porque ele tem uma t-shirt que é elegível para preto e branco. Apetece pensar a preto e branco, como a do Nuno. A do Jorge já não apetece, porque aquela cor do polo dele com a parede que está atrás são duas coisas esquisitas, mais ou menos da mesma cor. O vermelho do João com o verde atrás são dois cinzas, não diz nada a preto e branco. Mas a cores funcionará. O preto e branco funcionam estruturas, de relevos, organicidade, passadeiras no chão, coisas com relevo. Pensar a preto e branco é fantástico. Façam isso se quiserem essa experiência, que é levar uma câmera para a rua, porem o perfil dela a preto e branco. Claro que a foto, quando passarem para o computador, vem a cores e vocês respeitam a vossa disciplina e colocam-na imediatamente a preto e branco e trabalham a partir daí. Mas tentem pôr o display de uma câmera a preto e branco e vão para a rua fotografar a preto e branco e vão ver a mulher mais linda do mundo, ou o homem mais lindo do mundo, a passar de vestido vermelho ou de fato vermelho, e vão ser tentados pela cor do vermelho no meio de não sei o quê.
mas continuem a pensar a preto e branco e se calhar nem fazem essa fotografia. Ou seja, eu tenho de pensar que o preto e branco é uma forma de fotografar e faz-me ver as coisas de outra maneira e faz-me olhar para coisas diferentes. Não é uma solução para nada. Nunca vão ver uma foto minha a cores e a mesma versão a preto e branco. A não ser, porque no trabalho isso pode acontecer, que é a impressão num jornal ser a preto e branco. Outra coisa que o preto e branco servia para, apesar da gente achar que aquilo é uma coisa espetacular e artística, não sei, e é muito bonito, é muito interessante, não há distração, não há nada, não sei o quê. O preto e branco usava-se muito na informação antigamente, nos jornais americanos, sobretudo, para passar fotos com sangue, porque o sangue a preto e branco não é sangue, é uma coisa preta. E usava-se muito colocar as fotos a preto e branco para poderem ser editadas nos jornais com o tal pudor, a tal ética a funcionar, e aí dava-se mais importância a essas questões da ética e da deontologia, dava-se muito mais do que se dá agora, e as fotos eram colocadas a preto e branco para poderem ser publicadas. E isso é importante. Eu acho que se nós percebermos a fotografia a esse nível, também histórico e também do uso das técnicas, vamos achar que o preto e branco era uma coisa porque não podia ser a cores e depois passou a ser uma coisa espetacular. Que eu adoro fotografar a preto e branco, mas eu nunca resolvo. Eu, quando vou fotografar a preto e branco, é porque vou fotografar a preto e branco. Eu nunca faço a resolução pelo caminho. Quando chegar a casa isto é espetacular, mas se calhar a cores fica mais fixe. Não, isso não existe para mim. Não há possibilidade. Escolha, não é? Absolutamente. Nós costumamos também fazer isso nas Pronto, nossas... isso é uma boa forma, porque ajuda-nos ajuda-nos primeiro. Ok, Liana, mais duas pessoas que querem fazer perguntas antes de acabarmos. Vocês, é assim, eu sei que isto é sábado, que dia é hoje? Eu nem sei que dia é hoje, mas é já é segunda. Para mim é como se fosse sábado, porque não há também nestas coisas da fotografia, deste trabalho, e o José e o Ricardo já foram jornalistas, já estiveram jornalistas, que eles são jornalistas na mesma, já estiveram jornalistas, sabem que não há fins de semana, nada. Da minha parte, se vocês quiserem mais 10 minutos, eu não tenho muito mais para vamos fazer. Vamos a isso, vamos pelo menos fazer com que estejam à vontade. Estejam à vontade, sim. Da minha parte. Então, vou passar então a palavra à Juvenália. Olá, Juvenália, boa noite. Peço que ligues o teu micro, por favor. Olá, Rui. Olá, Juvenália. Eu já temia que me quisesse fazer alguma pergunta, não sei porquê. Porquê? Estou a brincar consigo. Olha, sabe, é que eu estou aqui indignadíssima. Porque eu fui a segunda pessoa a dizer que queria falar consigo. E deve ser porque sou a única mulher visível neste grupo, vou ser a última a levantar uma questão. Isto admite. Não é nada abonatório em termos de género para esta tertúlia. Não é? Eu acho que vocês vão ser atacados. Então não tens mesmo tempo a fazer a pergunta. Não, vocês pois, agora para mim não há tempo, não é? Não, mas eu prometo à Juvenália que mesmo que os outros vão embora, eu respondo à sua pergunta. Olha, Rui, é assim, eu desde criança, desde o incêndio da igreja de São Domingos, tinha eu pai uns 6 anos, porque eu sou muito velhota, fiquei traumatizadíssima com a história do incêndio da igreja. E, portanto, abomino incêndios, tenho horror, e agora que tenho mais consciência dos problemas que trazem à natureza e ao ambiente, ainda mais abomino os incêndios. Cá em casa, sempre que posso fugir às notícias dos incêndios, fujo. Mas às vezes não consigo fugir, porque há pessoas cá em casa que gostam de ver as notícias de fio a pavio, e quando estamos, enfim, a refeições ou noutra altura qualquer, que não acho que é a melhor altura para se ver incêndios ou desgraças, eu sou obrigada a assistir. E a verdade é que no meio daquela desgraça toda, às tantas fico fascinada com a imagem, com determinadas imagens. Ainda no outro dia me aconteceu, eu pensei, bolas, se isto não fosse um incêndio era lindo. Se isto não trouxesse estas consequências que traz para o ambiente e para a vida das pessoas, isto era um espanto. E agora estou em luta comigo própria, porque eu sou de Palmela. Palmela ardeu muito nos últimos dias. Eu gostaria de lá ir e não sei se não gostaria de ser masoquista e fotografar algumas coisas que estão ardidas, árvores queimadas e não sei o quê. E a minha questão é só se eu tenho esse direito, se isto é ético, se isto é correto, se eu vou passar uma mensagem errada daquilo que eu, no fundo, entendo que é o incêndio,
e estou muito baralhada comigo própria, porque não queria ver aquilo assim, não queria achar bonito, e na prática acabo sem querer ver beleza naquilo tudo. O que é que achas? Estou maluca? Em princípio está, mas isso vai-lhe passar. Estou a brincar consigo, Juvenal, e naturalmente. Há um amigo meu, quando não sabe muito bem responder a uma coisa, essa é uma pergunta muito difícil, porque eu não lhe sei responder a isso, não sei o que é que pensa, o que é que acha e como é que se sente perante uma situação dessas, apesar do que me está a dizer que sente. Mas essa coisa de achei graça quando disse se isto não fosse um incêndio era belo, era bonito, mas é um incêndio e continua a ser bonita. Um amigo meu que diz que a beleza impõe-se sempre, e essa imposição da beleza, até na desgraça existe beleza, existe essa possibilidade de criar arte, não diria com fotografia, mas calhar com outra forma qualquer, e uma arte que virá da revolta, virá da zanga, da raiva, e é daí que vêm as grandes obras. Às vezes as grandes coisas não são feitas com conforto, são feitas com desconforto. A história de levar uns sapatos confortáveis para ir fotografar, eu já disse isto em algumas coisas destas que fiz. Então o que é mais importante para ir fotografar? Leva uns sapatos confortáveis, é mais importante do que a câmara. Mas se calhar não, depois fiquei a pensar, se calhar não é, porque se levar uns sapatos desconfortáveis, se calhar vai-me fazer estar mais atento, vai-me fazer estar mais desperto, menos. O conforto é sempre uma chatice, é sempre inimigo da produção de alguma coisa. E eu não lhe sei responder se deve ir lá com uma câmera fotografar palmela ardida, porque eu presumo que se lá for agora já será mais para o rescaldo, já irá ver as coisas queimadas, não a queimar, mas queimadas. Sim, sim. Eu mas acho... de qualquer maneira continuam a ter beleza, alguma beleza. Sim, e se vê beleza nisso, eu acho que eu não sou nada psicólogo, nem sequer quero estar aqui a dar conselhos, mas eu se calhar iria para ver o que é que sentia, nem que fosse para ver o que é que sentia, para ver o que é que conseguia que o meu cérebro visse daquilo em termos de fotografia, ver por onde é que conseguia apontar uma câmera de uma forma ou de outra, quer dizer, porque não tentar? Se tem isso na cabeça, eu acho sempre que devemos fazer aquilo que queremos, se tivermos disponibilidade para isso, se tivermos no sentido de conforto, no sentido da disponibilidade, se tivermos o à vontade para o fazer, não é não ético, não é ilegal, não é deontologicamente incorreto, porque presumo que a Juvenal não vá publicar aquilo em jornal nenhum, seja para si, para seu consumo, ou para consumo publicá-lo pelo menos nas suas redes, mas as redes estão isentas desta coisa dos códigos todos, nas redes não há regras, não é? É a regra do bom senso e do menos bom. E eu acho que devia experimentar, porque ficar nessa dúvida é o pior. Se calhar chega lá com uma câmera e se calhar, quem sabe, começa a chorar e olha para aquilo tudo e vê que não pode fazer. Mas isso certeza. Isso Pronto, também. Experimente, porque ter caldos emocionais, estes caldos químicos que andam aqui dentro a borbulhar, é também o que faz de nós gente, não é? É o que faz de nós fazer coisas e dizer coisas e pensar coisas. Somos nós. Eu acho que antes de sermos o que fazemos, somos o que somos. Eu não sei se consigo fazer-me entender com isto, mas eu acho que somos primeiro o que somos sujeitos. Alguém dizia há bocado o objeto e o sujeito. Eu nasci sujeito, não nasci objeto. Tudo é subjetivo, tudo parte de mim, tudo é a minha interpretação. Há pessoas que contam com as minhas fotos para saber aquilo que eu vi. Por exemplo, é uma coisa que eu faço, casamentos, não faço com regularidade e agrada-me fazer casamentos. A maior parte dos fotojornalistas acha que aquilo é uma casamentos, não sei o quê. Mas quando há colegas meus que vão fazer e às vezes telefonam, foi uma experiência espetacular. Porquê? Porque aquilo acaba por ser fotojornalismo, acaba por ser apanhar o inesperado e com responsabilidade, porque aquilo é irrepetível e etc. Há essa carga toda, mas fazer casamentos é uma coisa que é um exercício bom, é um exercício interessante e que leva a que estejamos despertos e sempre à espera do que vem aí. Por isso, enfim, essa é uma decisão sua, essa é uma coisa que tem que ser a Juvenália a decidir, mas eu acho que devia experimentar, porque não? Ok, Rui, muito obrigado. Ju, obrigado também pela tua participação. E para encerrarmos, vou então passar a palavra ao Carlos Neves, que é a última questão para ti, Rui. Carlos, peço que atives o teu micro. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado. Eu acho que isto hoje não foi uma tertúlia, acho que isto hoje foi um night show, porque realmente
O Rui é um excelente comunicador. Eu não sei se alguma vez foi convidado para um programa na televisão ou algo assim, porque realmente em termos de comunicação acho que cativa as pessoas e acho que tinha um poder realmente de ter um programa na televisão a falar, seja do que for, porque realmente as opiniões que aqui transmitiam, muitas delas fora da caixa, não estamos habituados, acho que infelizmente não estamos habituados a ouvi-las e para mim tem sido fascinante. Portanto, queria dar os parabéns por isso, não é? Além das fotografias excelentes. E a minha pergunta é uma pergunta muito objetiva. Eu li que, portanto, nesta fase em que esteve na Ucrânia, realmente apareceram muitas imagens de pessoas mortas, portanto, fotografias chocantes, e quando existe algo ainda mais chocante, ou seja, que pode chocar mais, tira essa fotografia ou não? Ou seja, a minha pergunta muito objetiva é, tirou a fotografia ao gato? Não consegui. Não consegui tecnicamente, nem... Não consegui. Emocionalmente? Não sei, não consegui. Esse é talvez o momento mais complicado para mim em 40 dias de guerra. Vocês vão dizer que é estúpido, e é, eventualmente. Foi eu ficar emocionalmente fraco, porque aquele gato passou por mim a arder. É uma coisa que eu não consegui compreender. E eu estava a preparar-me para fazer uma intervenção em televisão e fiquei inexplicavelmente fraco, até fisicamente. Os braços caíram, assim uma coisa esquisita. E sentei-me um bocadinho a pensar na vida e isto é estúpido porque eu vi muita gente morta. Quando nós... Será que a diferença é que os mortos, o morto já não sofre, não é? Naquele momento o gato estava a sofrer, será por aí? Não, sabe o que é que eu penso? E vocês vão ainda achar mais estúpido, mas não faz mal. Eu pensei que os gatos não fazem mísseis. Foi o que eu pensei só. E isso faz... Eu acho que isso explica um bocado o meu sentimento de revolta, porque os gatos não fazem mísseis. Somos nós que fazemos. Eu vi um animal, o dito irracional, a passar pelo dito ser racional, que sou eu, e pelo Daniel e pelo nosso guia que estava connosco. Eu vejo um animal a passar por 3 pessoas com uma capacidade e com uma racionalidade exponencialmente maior que a nossa e com uma humanidade maior do que a nossa ou do que as pessoas que estão a fazer aquilo, que é a nossa, somos nós todos, não é? Isso afetou-me porque é um animal e os animais deviam ser animais. Os animais deviam atacar-nos, não, é o contrário, os animais querem estar quietos e não fazem mísseis, não fazem destruição e são só atingidos por uma coisa que não compreendem, como são as crianças, como são as pessoas mais velhas. Temos que pô-los sempre nesta equação. E eu vi crianças e gente sem comida e gente sem não sei o quê. Tudo isso afeta, mas eu não sei explicar porque foi assim. Não há uma razão objetiva para aquele gato me ter afetado. Eu tenho 2 gatos, eu tenho um sentimento de culpa com os gatos porque o gato para mim há 6 anos era em casa do vizinho, não era na minha casa, e agora dormem comigo, quer dizer, ou seja, connosco. Os gatos são da casa, são daqui, eles não estão aqui porque eu fechei a porta, já andavam por cima disto tudo à minha volta, não sei o quê. E eu sou um apaixonado agora pelos gatos, eu não consigo explicar isto a mim próprio. E aquela coisa afetou-me também por isso, por causa dessa minha necessidade de estar com os gatos, muitas vezes. E afetou-me, afetou-me mesmo, não sei muito bem explicar porquê. Eu não esperava até que me fizessem essa pergunta porque achava que ninguém tinha ligado a isso. Mas é curioso e agradeço agradeço achar que eu sei comunicar não sei o quê e que tenho jeito, enfim. Eu acho que se dissermos aquilo que pensamos, e hoje o Nuno iria mandar umas perguntas, mais ou menos as perguntas que vocês iriam fazer, e eu disse a ele que não é preciso as perguntas, não me vai afetar nada, porque eu ou sei responder ou não sei. Independentemente, eu não iria ler livro nenhum daqueles, dos livros que eu gosto e que tenho e que faço, as minhas leituras, eu não ia ler nada para tentar responder porque não ia ter tempo e não é assim de injeção que se faz isso. Então vamos ser honestos e vocês vão fazer as perguntas. Se não souber dizer que não sei, não sei. Eu, antes de todos entrarmos aqui em direto uns com os outros, eu estava a falar um bocadinho com o Nuno, a prepararmos aqui esta coisa toda, e eu dizia a ele precisamente: eu eu digo só o que eu acho, o que eu penso, não me interessa muito. Eu
há pessoas que não aceitam muito bem o que eu digo, mas eu digo na mesma. E digo na mesma, e defendo aquilo que eu digo, às vezes com argumentos mais fracos, outras vezes mais fortes, mas e às vezes, há outra coisa que eu faço muito, e que as pessoas que convidam para palestras não estão à espera, quer dizer, não sei, porque eu se não sei uma coisa, vou dizer o quê? Vou dizer que sei e começo a inventar? Sim, mas o dizer não sei e depois explicar porque é que não sei, às vezes cria uma resposta curiosa, porque cria uma nova pergunta, e essa nova pergunta vai fazer pensar a mim e a quem está a ouvir, e também a mim, que produz essa pergunta a mim próprio. Isso é estar nisto assim, sem grandes preparos. Fui sempre muito anarquista nessas coisas todas, dos preparos e da organização mental. E, epá, não, a gente vai andando e vendo. Há aqui um ditado na Terceira curioso, que é andando e vendo. E esse andando e vendo serve para muita coisa. E pronto, eu respondi ao que eu sabia, ao que eu poderia responder das vossas perguntas. Já sabia mais ou menos que íamos falar mais desta questão do fotojornalismo, porque é outra abordagem à fotografia, não é? Eu estou a produzir fotos para que outros vejam o que eu vi de uma forma, que vejam aquilo que eu vi, que vejam aquele facto, aquela representação da realidade vista por mim. É isso que eu estou a produzir, e há uma grande responsabilidade nisso, imensa, mais do que numa paisagem, mais do que numa fotografia de rua, que eu adoro ir para a rua com uma câmera e olhar para coisas esquisitas. Mas no fotojornalismo não há a golden hour, não há a não sei que hour, não há a regra dos terços não sei de quê. Eu não sei, eu não penso em composição, eu acho que nem existe composição na fotografia. Vocês não me venham já todos para cima de mim, por favor, ainda bem que isto está a acabar, mas se vocês vão tirar fotografias a pensar em composição, vocês não estão a fotografar nada, não é possível. Uma coisa que eu fiz e que me deu muito jeito, se vocês quiserem experimentar, eu li os mestres todos da pintura e ajudou-me a perceber a fotografia também, porque eles só não fotografavam porque não havia câmaras, mas havia pincéis, e a história da composição vem deles, não é? A luz de Rembrandt e as curvas douradas do Da Vinci, não sei o quê. E eles punham a mão do homem, da mulher e da criança onde queriam na tela. A tela estava branca. Vocês não fotografam coisas em branco, vocês fotografam coisas compostas. A vida está a acontecer enquanto estão a fotografar. Que bonito é quando chegamos a casa e vemos que aquilo resultou bem. Isso é que é composição. É resultar bem no fim. É pá, grande sorte que eu tive. Sorte, não sabem se é sorte, se é no fundo aquilo um bocado inconsciente, toda aquela coisa, mas não estamos a compor. Uma paisagem vocês até podem achar que estão a compor, aquela coisa do céu e das profundidades e da pedra aqui no primeiro plano e o mar ao fundo e não sei o quê. Dá tempo para isso tudo, porque a paisagem está quietinha, é quase como uma pintura. E vocês têm que andar de um lado para o outro com o tripé, não há pincéis ali, tem que ser vocês. Mas numa fotografia dinâmica, de rua, de movimento, fotografia, como diz um amigo meu, al volo, que é a fotografia em voo, em andamento, não existe essa coisa da composição. Pode haver uma tentativa de querer mostrar aquilo de uma forma elegante, visualmente atrativa, visualmente cativante, porque nós somos humanos e gostamos de ver coisas nas fotografias que sabemos quais são, por isso é que tiramos fotografias. O truque também é esse, é perceber o que é que as pessoas gostam de ver, não é? Perceber a agradabilidade das coisas. Um amigo meu, de uma forma muito, muito pouco intensa em termos de pensamento, mas eu acho que é super intensa apesar de tudo, ele diz que uma fotografia tem de ter charme, e eu acho isso delicioso, porque eu não sei o que é o charme, mas eu acho que imagino o que possa ser. Ele, quando diz uma fotografia tem de ter charme, eu acho que está tudo explicado numa palavra. Mas não me peçam para explicar a partir daqui, porque eu não consigo. Agora, charme numa fotografia é uma coisa curiosa. Se pensarmos nestes valores mais românticos da coisa, nós começamos a criar coisas melhores. A câmara que usamos é muito importante. A gente não falou de coisas técnicas, mas tem importância, não tem? A câmara tem e não tem. As duas respostas são válidas. Não tem importância se não soubermos fazer nada com ela, tem importância se soubermos. É simples. A câmara tem sempre a mesma importância, quer saibamos, quer não saibamos. E é importante. Eu acho que uma câmara, quando me perguntam, e é a pergunta que eu tenho mais vezes, é qual é a câmara que eu devo começar, que eu devo comprar para começar a fotografar. Acho essa pergunta deliciosa. E a minha resposta é sempre completamente destruidora de qualquer expectativa, que eu não sei. As pessoas não esperam que eu não saiba isso. E eu de facto não sei, porque a câmara... Especialmente a marca que te patrocina. Como? Especialmente a marca que te patrocina. Não está à espera que tu digas isso.
Não, não, Tô isso brincando. depois vai, não, isso depois passa por pretencioso. Epá, olha, eu já fiz isso. Olha, eu uso Exato. Leica, se calhar se você comprar, se calhar vai gostar. Pá, você é louco. Pronto, tirando essa parte, eu acho que a câmara que nós gostamos, que nós olhamos para a montra e queremos comprar e juntamos até dinheiro para isso, estamos a falar com gente toda adulta, enfim, que se calhar até pode comprar o que quiser e etc. Não é essa questão, mas aquela malta mais nova que não tem muito dinheiro e que quer comprar uma câmara. Eu digo a eles, pá, olhem muito para a câmara que gostam, namorem na montra, juntem dinheiro, vão trabalhar no verão, comprem a câmara que gostam, independentemente daquilo que acham que é melhor ou pior, porque é com ela que vocês vão produzir coisas espetaculares, porque o olhar muda quando nós estamos bem relacionados com o objeto que temos e à vontade, e não diria apaixonados porque é ridículo se calhar dizer assim, mas se calhar íntimos com o objeto. Daí vem a criação. O olhar muda quando olhamos para uma câmara que gostamos e com a qual gostamos de produzir coisas, produzir fotografia. Isso faz com que a fotografia possa ser melhor. Rui, certamente teríamos aqui pano para mangas. Vocês desculpem, pá. Não desculpamos nada. Nós até te agradecemos por este. Já agora deixa-me só dizer uma coisa. Deixa-me só dizer uma coisa, Rui. Portanto, Nuno. O Rui, pronto, não nos conhece muito bem, aceitou este nosso convite de forma genuína e completamente altruísta, mas nós aqui na Primeira Luz temos um curso de composição onde a primeira frase que dizemos é do Edward Weston, um mestre, como estavas a falar, que diz que consultar as regras de composição antes de ir fotografar é a mesma coisa que consultar as leis da gravidade antes de ir a um passeio. Portanto, é Tal tudo aquilo que tu disseste, portanto, estamos todos alinhados. Ele conseguiu dizer só temos pena é que esta tertúlia só tenha demorado 1h30. Pronto, eu sei, estas conversas nunca têm fim e nenhuma resposta fica satisfeita, eu sei que não. Nem para mim, quer dizer, nem eu acho que tenha, enfim, conseguido responder a toda a gente, ou até a mim próprio. E as vossas perguntas, também vos dou os parabéns por isso, porque são perguntas de gente que já está, parece-me, num nível diferente da fotografia. São mais perguntas de inquietação do que, vocês, toda a gente sabe o que é uma lente não sei quê, e um campo de visão e um ângulo, essa coisa toda a gente sabe. Eu costumo dizer às pessoas, eu não dou workshops, as pessoas perguntam se eu faço workshop, eu não faço porque é mentira, isso é tudo mentira, né? As pessoas depois cobram-me que, mas eu fiz o workshop consigo, mas não consigo fotografar na mesma. E eu, para evitar isso, eu não produzo workshops, porque acho que de facto eu não consigo passar conhecimento. Eu já nem falo em ensinar, mas fazer aprender, que são coisas também diferentes. Eu já não tento fazer ninguém aprender fotografia, porque é uma coisa que eu ando a tentar aprender para mim há tanto tempo, que não é justo eu, por 70 ou 100 euros, tentar passá-la a alguém numa semana de aulas de 1 hora. Não é possível isso. E não me levem a mal esta minha franqueza aqui para as pessoas que dão workshops e até que participam em workshops. Eu já os fiz e faço, desde que não envolva dinheiro. Para mim tem de envolver porque a mim pagam, mas ou seja, não é a pessoa que paga. Imaginem, vou-vos dar um exemplo, um workshop numa biblioteca em que as pessoas se inscrevem de forma gratuita, mas a biblioteca paga-me, ou a instituição paga, mas as pessoas, para elas é gratuito, para elas tem de ser gratuito. E o workshop é um bocado isto que tivemos aqui a fazer. Vamos ver fotografias que já foram tiradas por essas pessoas, que eu acho que é muito rico começar assim, e ver o que é que podemos fazer de diferente. Não há coisas erradas nem certas nisto. Coisas diferentes, o que é que podemos fazer? E vamos todos para a rua fotografar e depois vamos analisar e vamos ver e discutir estas coisas que estamos a discutir à frente de um ecrã, e acho que é bastante interessante essa parte. E ninguém me vem cobrar depois que não tira fotografias. Não aprendeu. Não, isso é terrível, porque eu já tive coisas dessas e não é muito bom, não é muito agradável. Porque nós às vezes passamos a ilusão de que as pessoas vão saber fotografar depois de ir a um workshop. Se não é assim que funciona. Felizmente nós na Primeira Luz não temos livro de reclamações. Olha, Rui, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Vou-te só pedir que depois não desligues, ok? Para falarmos só um bocadinho contigo. Às restantes pessoas, agradecer-lhes mais uma vez o facto de terem assistido a esta tertúlia. Rui, o melhor elogio que eu também te posso fazer é que tínhamos 1h30 programado, estamos aqui há 2 horas, portanto, mais uma vez agradecer-te. Já também foram aqui ditas várias vezes palavras elogiosas pela forma como tu comunicas, e isso fica evidente aqui também no tempo que temos a demorar. Já agora, Luís, eu sei que vais continuar a despedir, só para quem acha que eu comunico bem, o Carlos vai ser um dos,
já vou convidá-lo, ele agora não pode dizer que não. Eu vou criar um podcast que vai ser uma coisa, em princípio vai ser falar com pessoas que em princípio não percebem nada de fotografia. Vai ser curioso, acho eu. Já tenho algumas pessoas na manga para falar sobre isso e também destas ideias, também vou falar destas ideias. Eu acho que chegou a altura de fazer uma coisa dessas, porque às perguntas todas que me vão fazendo pelas redes sociais, eu talvez possa de uma forma mais abrangente responder a mais gente ao mesmo tempo, sem estar ali com cada um. E então decidi criar isso, estou a construir um estúdio aqui para poder fazer isso com algum jeito, digamos assim. Eu espero que depois vocês, pelo menos 2 ou 3, se inscrevam para ouvir aquelas coisas. Acho com certeza, com certeza que sim, Rui. Depois até te peço que partilhes e teremos todo o gosto até em partilhar também nos nossos canais de comunicação, sem qualquer tipo de problema, está bem? Ok. À plateia, agradecer-lhes mais uma vez, relembrar-vos então que na última segunda-feira de agosto retornam as nossas tertúlias. Até lá, cuidem-se, boas férias, se for esse o caso,